Olá, Cabo Frio, cartão vermelho no ar. Agora 17 horas e 2 minutinhos, eu acho. Bem, importante, hoje, primeira convidada mulher da nossa nova série aqui de bate-papo, de entrevista. Hoje, uma das pessoas mais preparadas da cidade de Cabo Frio. Conhece profundamente números, dados, conhece de fato a realidade de Cabo Frio. Cristiane Fernandes, bem-vinda ao Cartão Vermelho. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Alex. Pedi licença, para estar tirando a máscara. Fica à vontade. Quem agradece sou eu. Me sinto lisonjeada, de ser a primeira mulher, de poder estar representando, nessa nossa nova fase mulheres, realmente. Não só mulheres cabofrienses, mulheres cariocas, nesse sentido de estar aqui. Agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe de trabalho, aos telespectadores, às pessoas que estão nos assistindo, a todo o meu grupo de trabalho que realmente acredita numa cidade de Cabo Frio melhor. Obrigada, Alex, pela oportunidade. Eu que te agradeço. Eu vou usando aqui um pouquinho aqui no WhatsApp e tal, vou encaminhando o nosso link aos grupos, dizendo que estamos aqui. Então, eu vou ficar um pouquinho mal educado aqui, mexendo. Mas eu quero, Cris, antes de entrar na parte importante, que é falar sobre a cidade de Cabo Frio, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Você aqui, antes de entrar no ar, eu estava conversando aqui com uma das pessoas da produção. Você, de fato, é uma das pessoas mais preparadas que eu conheço. Você conhece bem a cidade, conhece bem os detalhes. Foi a melhor secretária de idosos que já passou por aqui, com respeito a todo mundo que passou pelo cargo, ou que esteja no cargo, mas ninguém fez a metade do que você fez. E você fez sem grana, você fez sem recurso, você fez por competência. Então, eu quero que você me diga, formação, por que esse contato com o idoso se tornou uma realidade na sua vida? O que a empresária está fazendo? Porque quando eu montei a empresária e tal, o pessoal é empresária, mas o que ela está fazendo? Montou uma empresa? Aí, ou seja, ela tem uma forma de responder o nosso telespectador. Vê para mim assim, não muito longo, mas a sua trajetória até aqui. Quem é a empresária, o que ela cursou, como é preparada e da onde saiu, que além da sua área, você passou a pesquisar Cabo Frio, tanto passado quanto presente e projetar futuro. Você, quem não acompanhou a sua campanha, as suas lives e tudo, poucos políticos dessa cidade têm o preparo que você tem. Porque alguém que não conhece a sua história também não vai conhecer o futuro. Você tem que conhecer os erros do passado para poder corrigi-los, porque quem não conhece os seus erros tende a repeti-los. Então, dá uma pincelada para mim, quem é Cris Fernandes? Eu sou Cristiane, Cris Fernandes, 45 anos, casada, mãe de 2 rapazes hoje, pode falar mais 2 crianças, 2 rapazes. Bom, gente, por formação, eu tenho formação em administração de empresas, sou gerontóloga, formada pela UF, Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que seria gerontologia? Eu sou especialista em envelhecimento humano. O envelhecimento humano, gente, nós compreendemos desde o momento da concepção. Ou seja, essa gestante passa a ser minha responsabilidade, esse bebê, essa criança, esse adulto e essa pessoa idosa. Como em Cabo Frio não foi diferente, o Brasil não se preparou para esse envelhecimento. Nós passamos a envelhecer muito mais num período muito curto. Em 2 décadas, nós pulamos aí de média de vida, de esperança de vida, de 45, 46 anos, para hoje 79,4 é a nossa realidade. Meu pai, por exemplo, no dia 1º de junho, completou 90 anos. Eu tenho uma tia que foi co-viva até os 101, que era a irmã mais velha do meu pai, foi até os 101 anos. Eu acredito, sinceramente, que meu pai vai aos 100 anos, não só por esperança como filho, que gostaria de ver o pai centenário, mas porque ele dirige entre Cabo Frio e Belo Horizonte. Ele tem um apartamento aqui, uma casa em Belo Horizonte, ele vai e volta dirigindo aos 90 anos. É uma estrada tensa, são muitos radares, 600 quilômetros. Perigosa. Tudo bem que ele dirige desde o tempo que não tinha estrada, que ele fala que quando ele começou a viajar nos anos 50, antes da criação da BR-3, que veio a ser BR-040, ele viajava em estrada de chão passando por porteiras, ele tinha que descer e abrir porteiras. Tudo bem que ele conhece muito bem a estrada, mas realmente uma estrada tensa para um senhor de 90 anos dirigir. E ele não abre mão de dirigir.
né? Ele vai sozinho, ele pega o carro dele sozinho, vai e volta. Sim. Essa independência, essa autonomia foi conquistada. E a boa notícia é que você vem de uma família de longevos. Então, aí você cuidando bem da sua saúde, embora a gente não consiga ainda explicar a que fato se dá esse envelhecimento, esse maior envelhecimento da população, então nós tivemos de correr para atender essa população. Me especializei nisso e, graças a Deus, tive a oportunidade de estar em Cabo Frio, à frente da secretaria, que foi fundada lá em 20 de março de 2008, com então vereador Emanuel, o prefeito na época era Marcos da Rocha Mendes. Foi inaugurada essa secretaria. Logo após, eu tive a oportunidade de assumir a secretaria já numa gestão, lá em 2013, né, do então prefeito Alair Corrêa, também me dando muita oportunidade de desenvolvimento. E nós fizemos eu sou defensora de políticas públicas, sou militante de políticas públicas, porque políticas públicas é quando você faz para um todo. Não faz exclusivamente para uma pessoa e a gente consegue cuidar melhor. Também sou gestora pública, formada pela FESP, também em 2008 me formei, então a gente fica uma experiência longa. Empresária, gente, eu sou proprietária da empresa Viver Bem Arte do Cuidar. O meu CNPJ já tem quase 8 anos de existência. Nessa empresa, exatamente, nós formamos cuidadores, inclusive em outros municípios. Eu dou consultoria, né, também nessa questão da pasta do envelhecimento humano, em algumas pastas de saúde, em algumas pastas de assistência, que são pertinentes à minha área de formação. Então, hoje, você pesquisa lá, Viver Bem Arte do Cuidar, ela é responsável pela formação de cuidadores, indicação e capacitação também dessas pessoas, para esses lares dessas pessoas, além da consultoria nos municípios. Mas por que você escolheu? Porque, assim, muita gente tem dificuldade de lidar com a despedida da vida, com o final ali e tal, né? É muito sofrido, é muito puxado. É muito mais fácil você cuidar de quem está chegando no mundo do que quem está se despedindo dele. Da onde veio essa sua vocação? Porque é uma vocação isso. Isso requer sacerdócio. Isso não é igual, né, você falar assim, vou ser contador, né? Sim. Gosto de números. Não é uma coisa, né, tão comum. Tanto que não tem muitas pessoas com a sua especialização. Aqui em Cabo Frio dá para contar nos dedos. Sim. Uma cidade de 200 e quase 50 mil habitantes. Eu fui pioneira, né? Isso, assim, me orgulha muito. A gente motivou outras pessoas a seguir o caminho. Outras pessoas começaram a vislumbrar e ver esse outro segmento. Mas mesmo assim não tem muita gente. Não, Então, da onde surgiu? Como é que foi isso na sua vida? O que acontece? Gente, eu gosto do ser humano. Como eu falei, eu gosto de políticas públicas, eu gosto de gente. E com a gerontologia, né, a ciência que estuda envelhecimento humano, eu me especializei em envelhecimento humano. Só que a necessidade maior era dessa população idosa. Hoje, mais de 12% da população cabofriense é idosa. E isso é muita gente. Isso dá o quê? Uns 20, mais de 12%, mais 25 de mil, quase 25 mil pessoas têm mais de 60 anos. E eu ainda vou além. Você lembra muito disso na época à frente da secretaria? A gente falava muito no pré-idoso. Porque Sim. eu defendo um tripé na minha vida pessoal, na minha vida, né, pública, é o tripé da prevenção, da promoção, para não chegar na recuperação. Então, nós entendemos que nós precisamos prevenir, seja em qualquer segmento, saúde, educação, segurança, promover esse tipo de políticas para não precisar recuperar. Então, quando você chega à população idosa, você falou, o retorno disso é muito importante. Então, a vivência que eu tenho hoje, experiência de vida, até para ser aplicada nessa população mais nova, nessa galera que está chegando agora, que está nascendo, principalmente, falando nesse pontual, são essa geração Covid. Como é que a gente está se preparando para esse futuro? A gente está falando aqui agora... Um novo normal. Um novo normal. Toda essa geração que está vindo a geração do Covid, umas que não vão nem saber o que nós passamos nessa nossa geração, né? Então, essa é a importância de estar vivendo isso. Bem, foi uma escolha corajosa, né? E tudo que é pioneiro é difícil, é complicado. Eu imagino que você deve ter ouvido muito, né? O que é isso? Não, né? O que é isso? Às vezes nós ouvimos, mas o que é isso? O que acontece, Alex? Tinha secretaria da pessoa idosa de Cabo Frio e o meu entendimento era, eu não posso cuidar do que eu não conheço. Eu precisava me especializar. Você falou um ponto, você estuda muito Cabo Frio, eu não posso cuidar, se eu me propus, né, como fui candidata na última eleição, né, se eu me proponho a estar representando a minha cidade, eu tenho que conhecê-la e conhecer profundamente. Sim. Senão eu não consigo tratar. Então, a questão da pessoa idosa foi a mesma coisa. Eu fui buscar conhecimento para poder cuidar dessas pessoas que eu estava me propondo a cuidar. Da mesma forma, quando eu fui procurar, né, a Fundação Escola e Serviços Públicos do Rio de Janeiro, para fazer gestão pública, porque eu tinha que conhecer da coisa pública,
né, que a gente vem, de repente, no segmento privado, para poder... Mas você fez um estudo muito profundo. Da cidade? Fez. Eu sei porque eu acompanho. Eu gosto de política, automaticamente, se eu gosto, eu acompanho. E vi o quanto você pesquisou, vi ali também, na época, com o Atanásio. O Atanásio teve na sua assessoria um tempo. Sim. Né? E, por sinal, ele gostou muito da história de pesquisar, ele continua até hoje muito atualizado em números, como você também. Mas é muito raro você ver um político fazer isso. Normalmente ele promete aquele básico do básico, né? Que é o comum, é a saúde, educação, não sei o quê, vou tapar os buracos, vou botar a lâmpada no poste. Falar o que a população quer ouvir. E eu sempre ia nessa contramão. Eu falava, gente, eu não posso estar falando que a população tem que falar a verdade. O discurso básico, né? O básico do básico. Essa garrafa está no lugar errado. Sai. Essa questão de você não se especializar, de você não buscar conhecimento, de não conhecer dados, está acontecendo agora, Alex. Né? Acontece o que aconteceu na gestão passada. E o que a população tanto tenta achar um caminho, quando a gente, acho que erra tentando acertar, mas por pessoas que realmente não se proporam, né? Se propuseram a conhecer as mazelas e os problemas da nossa cidade. Eu não posso cuidar, o médico, quando ele vai tratar um paciente, ele tem que ter o diagnóstico. Ele não vai olhar para o paciente, embora, infelizmente, ainda tem profissionais que trabalham assim, mas olhar e dar um diagnóstico. Não, ele tem que conhecer. Ele vai ter exames, nós falamos aqui anteriormente sobre a Covid, você fez um exame de imagem. Tem que conhecer aquela doença, fazer exames de bioquímica, para poder conhecer aquela realidade e tratar aquela doença. É assim que nós temos que fazer, assim como a cidade de Cabo Frio. Se eu não conhecer cada entranha, cada problema, se eu não fizer uma tomografia, né, uma ressonância da nossa cidade, um raio-x, a gente não consegue compreender o que está acontecendo na nossa cidade. Então, por isso eu me aprofundo e, assim, agradeço imensamente a oportunidade. Eu cheguei a fazer essa colocação para você. Durante 6 meses eu mantive calada. Sim, no sentido, eu falei durante 6 meses, né? no sentido de governo, para não ter precipitação, para entender que era o início de um governo que vinha pegando também muito ruim, de uma história de um governo anterior muito ruim. Então, a gente eu não poderia ser leviana e estar falando. E exatamente quando aquela coisa assim, dentro de mim eu me propôs, são 6 meses para que eu poder possa emitir uma opinião. Só que durante esse tempo eu não parei de estudar, Claro. não parei de pensar, não parei de entender o que acontecia na nossa cidade e o principal, pensando em soluções. A gente não pode parar. Mas você hoje não pode executar. A gente pode transformar, sim. A gente pode estar levando conhecimento, a gente pode estar falando o que tem de propostas para mudar essa realidade no município de Cabo Frio. E quando eu falo isso, eu encontrei com você, exatamente em 6 meses, a gente se encontrou por acaso. No dia dos 6 meses. Vacinando os dois, a Alex também por comorbidade, eu por comorbidade. E quando nós encontramos, ele me faz o convite, o que me fez muito lisonjeado. E hoje eu estou falando, depois de 6 meses de governo, pela primeira vez para essa minha população de Cabo Frio. E assim, de forma surpreendente, negativa, que é a tendência de todo governo novo, ainda mais quando vira em cima de um governo tão ruim quanto foi do Adriano, né? O governo do Adriano, o quanto foi ruim, é você olhar a votação com o prefeito no mandato. Tem, né? Uma votação de vereador estando no cargo de prefeito. Saiu rejeitado, termina o governo tendo que andar armado no meio da rua para ter certeza que ninguém ia lhe dar tapa pelo meio da cara, senão era capaz dele ter apanhado na rua. O senhor não apanhou porque ele sacava a pistola dele e botava moral no negócio. Não, ninguém vai bater em mim, não. Ele pegava a arma, né? Dava uma pistolada lá, ou seja, coisa de faroeste. Mas foi Isso quer falar em que ponto, né? Pois é. Cabo Frio. Mas se ele não estivesse andando armado na rua, ele tinha apanhado. Não tem a menor dúvida. O Adriano saiu daqui num desgaste gigantesco. Mas quando eu olho para o governo do Adriano e olho para o governo do Zé Bonifácio, o governo do Adriano estava melhor. Porque mesmo o Adriano sendo muito ruim no resto todo, ele cuidou de um ponto, saúde. Montou uma super tenda de Covid, encheu de médico, teste, abriu o Unilagos, reformou 2 UPA, montou toda a estrutura do Hospital de Tamoios e só não inaugurou porque acabou o mandato. Mais 30 dias ali, ele tinha botado o gerador e os médicos para dentro. Pô, tudo bem, a cidade é muito mais do que a saúde, mas no meio de uma pandemia, pelo menos cuidar da saúde já é alguma coisa. Né? Tanto que o número de mortes triplicou entre a saída do Adriano e a entrada do Bonifácio. Quando você olha para esse cenário, uma cidade que agora tem mais buraco, está mais escura, está mais suja, está mais violenta e não tem mais saúde pública. A tendência é que nos primeiros 6 meses
o cara queira mostrar serviço. Depois até vai se perdendo por um motivo ou por outro. Esse já chegou mais perdido que segue um tiroteio. Então eu quero sua análise. O que foi que aconteceu? Porque é difícil compreender. E num segundo ponto, nós temos a maior arrecadação do século. Isso. Do ano 2000, começou o século, né? Ano 1, né, que é o ano 00, até agora, a maior arrecadação do século. Uma cidade que vai chegar à cifra de bilionária. Exato. Nós nunca recebemos tanto dinheiro. Nunca tivemos bilhão, né? Bilhão, nunca tivemos. Vamos ter até o final do ano um mandato com 1 bilhão. Marquinhos fez um governo com problemas, mas um bom governo, reconhecido populacionalmente, com 12 milhões de royalties, não com 24. Alaí, nos melhores tempos dele, 16, 17, ali, 2003, 2004, quando ele revolucionou a cidade. Hoje é o dobro do que tinha. Adriano, que teve muita dificuldade e tudo mais, mas Adriano tinha 16 milhões, 15, 14, dependendo do mês, até 12. Nós temos a maior arrecadação da história e parecemos mendigos ajoelhados em cima de um pote de ouro. Sim. Como chegamos a esse ponto no entendimento de Cris Fernandes e o que, né, de repente você pode ajudar esse senhor aí, né? O que pode se fazer para esse senhor ver se ele se reencontra? Assim, né, discorrendo sobre tudo, aí voltar um pouquinho sobre o que você falou. Tivemos lá no governo Adriano, nada pessoal, questões políticas, né? Porque senão pessoal, a gente vai ficar o programa todo, mas por questões políticas... O Adriano tem relações interpessoais com o Adriano, não é o forte dele, né? Não é. Verdade. E quando a gente fala na questão da saúde, só que também, quando você puxa em dados, em números, né, em receitas que nós recebemos por conta da saúde e do que foi feito esses contratos, inclusive eu fiz uma das denúncias com relação, né, a Unilagos, que recebia pelo SUS e o São Miguel recebia uma série de coisas sombrias que aconteceram. Então, quer dizer, ele vai estar respondendo por isso, né, pelo que fez, mas como você falou, de certa forma a população era melhor atendida quando aquilo tudo chegou. Porque pelo menos funcionava. Aquela tenda, por mais que fosse uma tenda que parecia mais uma festa rave naquela entrada, que foi uma tenda que custou muito caro aos cofres públicos e nunca atendia a demanda. Mas o que acontece e preocupa muito a gente está falando de uma cidade, Alex, que já recebeu mais de 412 milhões. Isso no ano 2021. Sim, agora. 2021 de arrecadação. Nós recebemos arrecadação e todas elas cresceram por tudo quanto é lado. Na assistência, na educação, de impostos recolhidos. E com um detalhe que ninguém se atenta, né, com uma folha extremamente reduzida, porque não tem professores contratados. Essa é uma questão que a gente tem que estar atenta. Não tem professores contratados. Onde foi? Mas cresceu mais 70 cargos comissionados. Sim. Tem um tal de secretaria adjunta, de coordenadoria, de uma série de coisas. Essa imoralidade enchendo o bolso. Você falou tudo, imoralidade. Enchendo e o mais bolso grave, de cabo eleitoral de dinheiro, com dinheiro público. O mais grave, Cabo Frio vinha de uma reforma administrativa, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som, vinha de uma reforma administrativa onde o governo anterior, né, do Adriano, falou em enxugamento da máquina pública e ele criou 422 cargos na reforma administrativa. Assim, eu não sou um museu, mas eu gosto muito, foi o que eu te falei, a gente tem que conhecer a nossa história pregressa. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Ela não tem um presente e ela não vai ter um futuro. O que a gente pede à população de Cabo Frio, gente, fica atenta. Né? Como o Adriano, lá em 2018, todo mundo vai lembrar disso, eu fui à mídia, eu ia tudo, mostrar, gente, tragédia anunciada. Hoje, quando vem o governo José Bonifácio, tragédia anunciada. Sim, mas o problema é que era uma tragédia anunciada, mas uma tragédia, de repente, de Nelson Rodrigues. O problema é que a gente está vivendo uma tragédia grega, daquelas assim, dramáticas ao extremo. Porque que o Bonifácio e o Jânio não poderiam produzir coisas boas, isso era o óbvio, né? Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Esse senhor destruiu a cidade 2 vezes no passado, no final dos anos 70 e 80 e nos anos 90. A dos anos 90 eu assisti com meus próprios olhos. Entre 93 e 96 eu vi esse homem destruir a cidade e ter enterro. Ele foi enterrar, tinha caixão, enterro simbólico, político dessa criatura. Tanto que passou anos escondido em cargos fantasma, no governo estadual, em gabinete de deputado, sempre escondido em algum cargo para poder sobreviver. Então, assim, eu sabia que não tinha como ser bom. Fiz uma série de vídeos mostrando perseguição a gente pobre, superfaturamento, incompetência coletiva, lixo para tudo quanto é lado, perseguição a professores.
mostrei à população e terminava com essa frase: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Bem, fizeram isso. Mas nem nos meus piores pesadelos nós iríamos viver no lado escuro da lua, sem conseguir lâmpada em poste, ou então de buraco em metro. Você cai de um buraco, é cratera em cima de cratera. Eu nunca imaginei que ia faltar médico no meio de uma pandemia. Porque se o Adriano, com toda a incapacidade dele, conseguiu pelo menos salvar vidas, você imagina que ele, no mínimo, mantém tão ruim quanto o Adriano. Você não consegue imaginar que alguém poderia ser pior do que o Adriano. Isso era uma coisa inimaginável há 6 meses atrás. Qualquer pessoa, por mais pessimista, ou que tivesse rejeição por conhecer a história do Jânio e do Zé Bonifácio, que você falasse assim, vai ser pior que o Adriano, não iria acreditar. Sim, e um ponto que você toca me chama muito a atenção. Jânio e Bonifácio. Porque é a mesma coisa. O Jânio, que me consta, ele não é nomeado no nosso município. Por que ele tem tido tanta representatividade? Mais uma vez, nada pessoal, estamos falando de ser político. Sim. Quando você pensa em Zé Bonifácio, você falou, nasci em 76. Eu lembro a história, você falou, a gente tem que pesquisar a história que eu escutava das pessoas mais velhas da minha família. Em 96 eu vivenciei isso. Eu já tinha 20 anos de idade. Então, quando a população vê, vamos lembrar lá dos cavalos, né? Vamos lembrar daquelas questões com relação ao bairro do Manuel Correia, que falou o prefeito Arruda que agasalhou aquele pessoal todo. E se acaba o frio não pensar gestão assim desastrosa, porque você falou, foi enterrado. E a população hoje acreditar nisso, né, acreditando numa questão para mim que a gente tem que tocar muito, as pessoas acharem, mas a gente foi no voto útil, que tinham 2 candidaturas, não tinham, foram o quê? 8? Mais? 10 candidaturas, né? E assim, mais uma vez, eu era a única, né, mulher presente naquele cenário, a única formação em gestão pública, eu sempre batia muito nisso, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter hoje, como adianta. Naquela candidatura tinham 2 pessoas que notoriamente tinham passado por gestões. O deputado, né, o Serginho, que demonstrou ser um bom deputado e um bom secretário, e você, que foi uma excelente secretária municipal e com um conhecimento profundo de cidade, muito mais do que o deputado Serginho. Naquele momento, pelo menos, não sei se Serginho já se atualizou tanto quanto você se aprofundou, espero que sim, né, sobre a cidade, já que ele continua sendo alguém que pretende continuar como deputado e talvez até prefeito. Então, tomara que ele tenha feito esse dever de casa. Do resto, ninguém. Era realmente um cenário muito vazio. A eleição polarizou porque o povo quis que ela polarizasse. Ela poderia ter sido uma eleição disputada por 6 candidatos, de fato, sem polarização. É uma escolha do povo, que não conhecendo sua história, repetiu. Muito da questão é assim, né? Eu acho que a população tem que ficar muito atenta. Eu tenho falado sempre isso. Eu não entendo porque campanhas eleitorais precisam ser tão ricas. Precisa ter um gasto tão grande. Uma campanha muito rica é um forte indício de um governo pífio, de um governo corrupto. Né? Ninguém investe no que ela não vai ter retorno lá na frente. E ali era uma reunião de 6 ou 7 candidatos, né? Sim. E quando você vê essas campanhas voluptuosas, riquíssimas, isso faz muito mal à população. A gente está vendo isso agora, a gente viu na gestão, né, do prefeito anterior e está vendo nessa gestão agora. Olha quantas pessoas a gente está vendo hoje de fora da cidade que a gente não compreende. Olha os serviços públicos totalmente ausentes. A gente está numa cidade que faz festa por conta de 2 retas cavadeiras. No governo passado, a gente soltaram fogos por causa da pontezinha do Forte, que foi inaugurada, de um deck que já existia. Gente, eu achei a escavadeira um escárnio. É um deboche com a população. A população está morrendo, são mais de 500 pessoas. E inaugurar a sede de parque do mico. Pô, tem mico maior do que você inaugurar o parque do mico, a sede, a reforma da sede? Olha, eu sou super a favor da preservação. Agora, quando você fala de hospitais fechados... Saqueado, o caso lá foi saqueado. Eles roubaram o hospital de madrugada. No apagar das luzes. Depois que você falou literalmente de madrugada, com as pessoas filmando. Quando você chega hoje numa UPA em Cabo Frio, você não tem nenhum atendimento, faltam insumos básicos, falta medicamento. Mais uma vez, a gente repete isso, falta soro, falta agulha. Falta tudo. E detalhe, já entraram, também. Mas já entraram quase 41 milhões só pela saúde. Pela Covid, tá, gente? Não está muito claro. E o governo federal e estadual estão até o mês de abril. Então, a gente não tem dados atualizados. Muito claro, não tem nada nessa prefeitura, porque essa prefeitura não tem portal de transparência. Exatamente, não tem dados atualizados. É uma cidade, quando você fala em buracos, que já arrecadamos quase 13 milhões de PVA, só de PVA.
Isso até agora. 13 milhões de reais em PVA. Quase 3 milhões de PVA você vai juntando todos. Assim como os royalties, tudo do petróleo já está dando mais de 150. Todos os fundos de petróleo, o extra, o adicional. Esse dinheiro? Exatamente o que a população queria e o que a gente clama é isso. Gente, é tão simples. Olha, eu tenho isso aqui, é o feijão com arroz. Eu falava muito isso no período eleitoral e a gente, Cabo Frio peca e continua pecando durante anos. Você me fez uma pergunta lá no início, a gente acaba indo e voltando no bate-papo. Por que Cabo Frio chegou a esse ponto hoje? Tiveram esses momentos de boa arrecadação. Por que Cabo Frio nunca pensou no fundo para que nós vivêssemos esse momento mais difícil? Por que Cabo Frio não informa? A gente tem um problema de informação seríssimo. Terrível. Para o prefeito, para o gestor, gente, municipal, ele tem que saber quem é o Alex, qual a idade do Alex, de que o Alex vive, se tem alguma comorbidade, assim como a Cristiane. Tem que saber quem é a Cristiane, onde ela vive, qual a idade que ela tem. O raio-x da Cristiane. Mas para o governo estadual e federal, nós somos dados. É uma mulher de 45 anos, pós-bariátrica, constando todos os meus dados lá. Nós somos números, nós somos dados. Só que Cabo Frio não informa e por isso deixa de receber repasse. Né? A gente vinha falando isso, por exemplo, voltando ao assunto, se vocês conhecessem todos os diabéticos que nós temos na cidade, nós teríamos campanhas, orçamentos e chegariam verbas próprias para o diabético que nós não recebemos. E ninguém pode reclamar que o SUS não manda dinheiro. Se você manda, fizer o projeto, gente, mostrar a demanda, gente, como vai ser, leques, o dinheiro chega na hora. São leques, é isso que eu falo. Mas fala assim, mas você faria milagre? Gente, não é milagre. É o feijão com arroz. O que a população hoje precisa? Uma educação e uma saúde boa. Seria o primeiro ano de governo. Ah, mas com a pandemia as crianças estão fora da escola. Beleza. Só pelo PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós já recebemos mais de 1,5 milhão. Onde foi empregado isso? Ninguém Essas sabe. crianças estão fora das escolas, que as famílias estão passando fome, porque não estão conseguindo trabalhar. E 1,5 milhão destinado Por que a não elas? estão revertendo isso de alguma forma? E verba carimbada, né? E isso era para receber muito mais. Porque o governo federal desconhece as nossas creches. Ah, mas Cristiane, creche, a gestão cabe ao município. Não é assim, gente. A gente informa dados e você recebe sim alguns repasses. Hoje o governo federal, ele equipa, constrói, existe programas só para isso. Como você falou, o SUS, gente, o SUS é uma mãe, basta você informar. Mas por que também não tem interesse, Alex? Uma vez que ele reforma e recebe esses repasses, ele tem que prestar conta ali direitinho. É porque e não a verba quer. federal tem que prestar conta. É muito sério, não quer. Vamos ficar a nível de município? Vamos continuar brincando Com os royalties, que a gente tem como não justificar, tem como não explicar o que está acontecendo com o dinheiro não público. devo satisfação ao Ministério Público Federal, nem à Polícia Federal, nem ninguém. E a população continua refém. A gente fala ICMS, mais de 60 milhões. Cadê esse dinheiro, Alex? Cadê que ninguém sabe, ninguém viu? Aquele ratinho se descer em Cabo Frio. Meu Deus, bem que Fantástico podia reativar o ratinho. Se aquele ratinho dentro de Cabo Frio ia ser uma fila, né? Não ia ser um nome só, não. Ia puxar uma fila. Então, a gente fica muito entristecido. Como resolver isso? Informando. E eu falava isso em campanha. 2021 a gente informa. Quantas crianças tem? Quem são? Quem é o meu cidadão? Quantas escolas? Os serviços básicos que eu tenho? Quando chegasse em 2022, Alex, a gente estava colhendo esses frutos, esses repasses. Bota um pessoal, está em pandemia, bota o pessoal pensando em programas e projetos. Ah, mas CALC, lembra como a gente ouviu essa palavra? Sim, como ouvimos essa palavra? No CALC. Gente, estamos no CALC e o CALC é como se fosse o SPC ou o Serasa. Beleza, mas tem inúmeros programas e repasses que você independe do CALC. Sim, porque é verba carimbada direta, vai na conta certa. É verba fundo a fundo e as pessoas brincam. Hoje nós temos na saúde, né, comissionados que recebem pelo Fundo Municipal de Saúde, que também não é aberto. E existe um conselho de saúde que devia estar verificando isso. São mais de 400 pessoas. Mas eu não sei o que o Conselho de Saúde está fazendo, que ainda não ingressou com uns 200 processos em cima do... Porque, olha só, nós temos médicos lotados em hospitais que não existem. Né? DataSUS está lá. Temos médico na Unilagos que está fechada. Temos médico no Hospital de Tamoios que não está fechado. Mas o governo esqueceu de atualizar. Pô, como assim esqueceu? Como é que eu esqueço de atualizar o que faria bem para a minha população? O vereador faria bem para a minha Jesus disse cidade? que tem 53 médicos desaparecidos. Fora os que estão lotados em hospital fantasma, hospitais fechados, tem 53 que descaradamente não estão lotados em lugar nenhum. Não consta. Lotação. Não tem. Nome vazio. Sim, como inúmeros casos que você pegar, a pessoa tem um contrato, tem um cargo comissionado e não diz a função que ele desempenha. Nem aonde. Você pega uma folha, você não acha essas pessoas. E a população de Cabo Frio acostumou exatamente isso.
como se eles oferecessem migalhas. A gente não pode. Quando a gente fala em serviço público, é público porque é do povo. A gente tem que parar de entender que é de graça. Quer ver uma questão que me chamou a atenção aquele dia? Não sei que você passou por esse episódio lá. A gente fala do mundo tecnológico, correto? As coisas evoluíram muito. Em Cabo Frio, gente, pelas comorbidades, eles estão acumulando papéis. Muitos. Isso me chamou a atenção. Né? Eu gosto de falar muito do meu caso. Eu sou pós-bariátrica, eu sou registrada na Sociedade Brasileira de Bariátrica. Eu tenho lá minha carteirinha de bariátrica. E quando estive presente, inclusive com QR Code, e eles usam um tablet. Sim, eles usam um tablet. Que quando jogasse, ele lesse o QR Code, estava lá todas as informações da Cris Fernandes. Mas você tem que levar o papel impresso. Gente, me pediram um papel. Aí aquele papel me incomodou, porque quando era uma foto, quando eu imprimi, falei, gente, eu vou dar um papel de pão, sabe aquela sensação que você dá antigamente, que o cara fazia? Falei, pô, isso tá meio errôneo. E quando eu voltei, ele falou, mas por que isso? Eu perguntei, né? Quero aqui estar elogiando, né, os profissionais que estão aí nessa linha de frente. Eles estão muito dedicados. Gente, as pessoas estão muito dedicadas. Assim, nesse ponto eu quero parabenizar. Mas por conta deles. E você vê a alegria deles de estar vacinando a população, eles estão alegres. Porque estão passando por inúmeras dificuldades, estão se virando nos 30. Mas disse que a gestão municipal, a Secretaria de Saúde manda com que eles acumulem papéis. Onde vão estar acumulando esse... Não, eu não consegui entender também o que eles vão fazer com aquele monte de cópia física. Eles vão enviar aquilo para o governo federal, eles vão guardar numa sala de recordação, eu também fiquei com essa dúvida. Porque toda a nossa fila, todos nós temos que levar o laudo impresso. Né? Por exemplo, no meu caso, que é obesidade, né? É só você medir a pessoa, botar numa balança e dizer o IMC é tal. Né? Qualquer criança faz laudo de IMC. Então, mas para que precisava eu ir lá, ter passado por uma consulta, subir numa balança, o médico me medir, fazer a conta e levar... Pô, o mórbido não tem muito o que discutir, porque tu é gordo. Tô vendo, tu é gordão, senta aí, sobe aqui na balança. Não, já foi. Nem que ele tivesse 2 metros, você, né, jogava ali no tablet, no sistema e foi para verificou. Mas você faz que o obeso, e eu sou um mórbido, né, ali na retilínea, mas tem uns que porque você é alto, pesam 200 quilos mesmo e anda, coitadinho, né? Vai remando ali e tal. Cara, e você imagina você ter que fazer esse cara sair, ir numa clínica, pesar, para pegar o papel, para tirar uma xerox, para anexar a xerox que vai ficar guardada aonde? Sim, eu perguntei, questionei a menina, falei, meu Deus, mas por que tanto essa questão do papel que eu tinha ido no dia anterior e quando voltei no dia seguinte, eu liguei para o meu médico, liguei para o meu médico, explicando a ele a situação e pedindo, né, que não era fato, né, que a gente não estava criando. E ao mesmo tempo você fica intrigado, será se isso vai realmente estar fazendo essa avaliação? Foi o que você falou, tá, no caso do obeso vai estar aparente. O obeso está ali, está na cara. Né? Está na cara, mas e você escutar dos trâmites que as pessoas têm tomado, né, a fim de vacinar, então são coisas que a gente não consegue compreender no nosso município. Tá? A gente não consegue compreender. E as pessoas que estão ali, de fato, na linha de frente, estão se virando nos 30 para estar atendendo essa demanda da população. Gente, é uma emoção quando você consegue vacinar depois dessa luta toda que a população tem tido, o seu desejo de coração, o meu desejo de coração é que todo mundo estivesse vacinando. E aqui em Cabo Frio tem um outro problema. As vacinas não são aplicadas na quantidade que chegam. Eu não atualizei esse dado essa semana. Atanásio, se você estiver acompanhando aí, Atanásio deve ter atualizado. Ele colocou? Alguém comentou o número de vacina? Deixa eu ver aqui se já está... Cara, já tem comentário pra caramba. Eu não achei, mas se tu achar, joga pra mim na tela. 98 mil, não, tem mais de 98 mil vacinas. A última vez que eu fiz um levantamento, eu tô vendo aqui, Mário Bacelar. Mário, 98 mil vacinas entregues a Cabo Frio, porque não foram todas essas vacinadas. Mário, 102 mil tinha segunda-feira passada, quando eu entrevistei o Jesus. Não sei se chegou alguma essa semana. Mas está chegando direto. Uma previsão de chegada, deve estar chegando amanhã, tava né? Previsão de chegada de Coronavac. Ela costuma estar chegando de início para o meio da semana. Então, assim, se tiver em números antigos, eram 102 mil vacinas que foram entregues aqui e 66 mil atualizadas. Eu lembro que eu até falei aqui com Jesus, vamos arredondar para baixo, 45 mil vacinas não aplicadas. Que eles tenham aplicado 5 mil essa semana e não tenham recebido nenhuma. Sim. 40 mil vacinas não aplicadas. É difícil você entender essa coisa. A gente está vendo os municípios, até menores, assim, que o nosso, que está recebendo menor quantidade de vacina, que já ultrapassou essa marca da faixa etária, já está aí nos seus 54. Porque eles aplicam. Sim, mas aonde estão, então?
Mas assim, sabe o que me preocupa? Porque não tem como você guardar esses 45 mil vacinas. Ela tem um prazo e elas são muito frágeis. Temperatura certa e tal. Cara, aqui a gente não tem gerador em hospital direito. Para hospital, paciente que corre o risco de acabar a luz, o paciente morrer porque acabou a luz, aqui a gente já sabe que é um Deus nos acuda. Imagina a vacina. Imagina se perder 40 mil vacinas porque o governo resolveu estocar a vacina. É muita irresponsabilidade. É muito descaso com a vida humana. Porque o que a gente tem hoje, o que a gente tem para hoje é a vacina. É o único O que a remédio. população tem para hoje com relação à Covid é a vacina. É isso aí, porque o resto parece uma loteria. Tem gente que toma cloroquina, com ivermectina, com clavonide, com azitromicina e tem a gripezinha do Bolsonaro. Tem gente que faz tudo isso, 3 dias depois está entubado, uma semana depois está morto. Como explica isso? Você falou, como explica essas mazelas? Como explica você chegar numa unidade de saúde e não ser atendido a contento? O que é o básico? É o exame de imagem. Né? A questão da Covid, além do exame de sangue, do swab, o exame de imagem, porque ele ataca diretamente o pulmão. Então tem que ver como é que está esse pulmão, o que está acontecendo naquele pulmão. Só que a gente não tem, o cidadão cabofense não tem acesso a isso. Não tem. E se for pagar particular, é uma fortuna. Exatamente. Foi o que eu te falei, eu tive 2 episódios, eu não tenho convênio. Né? Graças a Deus, Deus me permitiu, eu pude pagar particular, porque senão eu já estava lá do outro lado, como eu pensei, estaria lá do outro lado e não teria tratado. Uma terceira você pagou uns 600 pau ou mais. Exatamente, então de 450, aí você, né, saudoso Zé Roberto, pessoa maravilhosa, né, os exames ali no centro da imagem. Zé, por favor, cara, a segunda que eu estou fazendo, eu já tinha feito 4 na família toda, me ajuda, né, e dá um desconto, e deu aquele descontinho, a gente consegue estar fazendo. Os exames de sangue também são muito caros, que você não faz só, sabe, você tem que ver uma série de coisas. Eu, como bariátrica, então, eu tinha que estar vigiando as minhas vitaminas. Claro. Vigiando vários dados pertinentes. Eu tinha que estar fazendo estudo particular e o meu município não me oferecia isso. Que loucura. Olha lá, a nossa produção levantou aqui agora. 105 mil, não falei que devia ter chegado algum pouquinho? 105.955 doses. Né? Em números redondos, 106 mil doses de vacina. Aplicado deve estar na casa de 70 mil. Cadê? Caso tenha chegado isso, porque como eles abriram um pouco para comorbidade, eu estou jogando que tem entrado uns 70 mil vacinados, mas deve ser menos. Né? Vamos lá, 66 mil, esse número eu acho que passou, deve ter passado um pouco. Né? Esse número está desatualizado. Mas bota que seja 70. 106 mil, 70. 36 mil doses. Exatamente. 36 mil doses. Se você contar que 1% desse aí morreu, 36 mil doses são 36 mil pessoas. Gente, 10%, 3.600. 1% dá para matar fácil aí umas 360 pessoas. 0,5% você matou 180 pessoas. Chegamos a mais de 500. Porque você não vacinou. Chegamos a mais de 500 pessoas. Né? Desses óbitos, já chegou a esse número. Você vê antes, que vocês não correr para vacinar, por que essa incompetência? Aí eu te pergunto, a pessoa que está à frente da pasta é preparada? Cara, a pessoa que está à frente da pasta... Eu realmente não conheço. Me assusta. Eu não conheço. Quais os critérios da escolha desses profissionais que estão à frente das pastas da nossa cidade? O critério foi muito bom, foi o Jânio Mendes. Né? O Jânio Mendes é o critério. O Jânio gosta, põe. Se o Jânio não gosta, faz igual o Jefferson Vidal. Pega o pé, mira no rabo e chuta. É basicamente isso. É o que aconteceu. Dane-se que o Jefferson Vidal limpou a cidade, arrumou, iluminou, começou a arrumar tudo. Não interessa, eu não gosto... Deixa voltar os buracos, deixa tudo Essa é uma sujo. outra questão, uma perseguição. Você conversa com as pessoas na cidade hoje, muitas falam assim, Cris, a gente tem medo que se você se queixar, falar mal, graças a Deus eu tenho independência, você tem independência, a gente pode falar... Eu não dependo exatamente, eu não quero estar presa a ninguém, ter essa liberdade de estar falando do nosso município, das pessoas que deveriam estar nos representando claramente. Então, quando você chega e você vê um estado de calamidade desse todo, foi o que você falou, gente, vamos conhecer o nosso passado. Vamos pensar o que a gente viveu. Hoje, o Capim não pensa em políticas públicas. Parece que está aproveitando esse momento de pandemia, com pessoas morrendo mais, não se pensa em políticas públicas. Não se pensa no futuro. Foi o que você falou. A gente tem um longo tempo de pandemia, tem. Parece que pensa no futuro só político. Foi o que você viu. Sim, já estão em campanha. O vereador Davi, o Zé Bonifácio e o Jânio, né, andando na rua. Já estão em campanha. Já mostrando aqui o Jânio e tal. Estamos dando a cara a tapa da população. A gente sabe que eles foram xingados.
sabe que houve muita reclamação de buraco de saúde e tal, mas eles estão acostumados a sofrer esse tipo, até porque um grita Sérgio Cabral, bandido e tal, né? Ou seja, eles são espalhados na rua, mas estão ali, eles não precisam do voto de todo mundo, precisam de um número X de votos, então já estão fazendo campanha. Vai inaugurar Parquezinho do Mico, vai lá o Jâniozinho junto, faz a fotinho bonitinho do Jânio do ladinho e tal. Assim, parece que a única preocupação é eleição 2022. Mas o problema da de Cabo Frio é isso. A cada 1 ano e meio, pelo menos, a gente faz isso. A gente agora, você vê, já começou a pensar na eleição de 2022. Aí acaba a eleição de 2022, virou onde as pessoas já estão pensando... Já estão na reeleição. Exatamente, 2024, a eleição municipal. E ninguém foca na cidade. Hoje, está em época de pandemia, a gente não está mais recolhido. Por que a gente está pensando em políticas públicas efetivas, no que pode gerar emprego e renda para a nossa cidade? Nosso povo está passando fome. Muita fome. Nossa gente não tem educação, não tem cultura. A gente está falando, vamos assim, rapidamente, políticas de turismo. Mas, Cris, estamos em pandemia. Tá bom, mas a gente não pode pensar para o futuro? A gente está falando da 7ª cidade mais antiga do país. Eu estou numa cidade que tem uma riqueza maravilhosa, cultural, histórica. Por que a gente não fala em agronegócio dentro da cidade de Cabo Frio? Por que a gente só tem aquela feira? Né? Gente, aquela fazenda Campos Novos, que é uma imensa riqueza, agora só tem uma feira aos sábados. Só se fala nessa feira agro lá, né? E acabou, ponto. Quando a gente olha para Tamoios, e eu volto a falar, minha menina dos olhos, quando a gente olha para Tamoios, que é responsável por mais de 80% dos royalties, e nada é feito por lá, toda eleição chegam lá, engana, a população de lá precisa realmente estar muito atenta a tudo que acontece e simplesmente leva um chute. Quando a gente vê uma cidade desagregadora, como você colocou a questão do Jefferson, hoje existe aí um enorme ruído entre o prefeito e a vice, isso é muito ruim, isso é muito danoso para a nossa cidade. Você vê todo mundo brigando com todo mundo nessa gestão. Mas tudo que não é núcleo, base, forte, raiz do PDT... está nessa situação. O secretário de governo é a rainha da Inglaterra, que é o Aquiles. O coronel Rui França, que era um pré-candidato a prefeito, apesar dele ter uma melhor relação com o PDT, ninguém ouve falar no Rui. Sim. Acredito até que ele esteja fazendo a parte interna da administração muito bem feita, que é um coronel com muita experiência. Mas ninguém ouve, você não ouve falar no coronel. Está morto lá. Né? A Magdala, esquecida, ela mesmo falou no áudio, né? Estou cuidando da minha empresa, né? Porque... nada do que falaram que iam fazer e tal, né, demonstrou muito arrependimento de ter ficado lá com eles. O Jefferson não deu para... né, eu tinha informações, cheguei a falar isso para o Jefferson quando ele estava na cadeira. Jefferson, o objetivo do Jânio é prender você. Cuidado, eu avisei isso a ele. Esse é o objetivo. Como não deu para prender, porque parece que não acharam nada que ele tenha feito de errado, partiram mesmo para rua, né? Aceita que dói menos. Então, assim, parece que é só aquilo núcleozinho ali, né? Muito fechadinho. O próprio Rafael Peçanha, que foi um menino mal criado, que falou que ia ser candidato, apagou, sumiu. Só aquele núcleozinho. Parece que é um governo para meia dúzia de gente. Mas, o que acontece? Todas essas pessoas que a gente está falando que estão aí apagadas, lá atrás elas não se propuseram a cuidar da nossa cidade, a lutar e a brigar, porque é uma opção de escolha. Sim. Eu fui candidata por escolha, hoje eu me coloco aqui como pessoa pública por escolha minha, porque eu entendo que eu quero o melhor para a minha cidade. Com amor pela minha cidade, não. Meus filhos são nascidos aqui. Meu pai é nascido aqui, né? Falecido meu pai. Nascido em Cabo Frio. A família, toda essa minha família paterna está aqui dentro de Cabo Frio. E hoje, quando essas pessoas se propuseram a fazer pela cidade, e hoje se aceitam nessa condição, basicamente o quê? Questão, né, porque você falou, questão financeira, será se isso é tudo? Da mesma forma que as pessoas hoje estão se beneficiando do governo, será que isso vale a pena? Não vale a pena. As suas próximas gerações, porque você vive o presente hoje, é exatamente quando a gente fala. A destruição da cidade não tem preço. E você não vai estar aqui eterno. O que a gente está permitindo que aconteça com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas gerações futuras, nossa e das pessoas que estão próximas a nós, com o futuro da nossa cidade. Então, a preocupação que a gente tem hoje é exatamente essa. A gente não está aqui, e a sua colocação é exatamente essa. A gente não quer bater, né, de graça em nenhuma gestão, mas que a gente quer que a população acorde. Deixar aqui sugestão para o governo. Não adianta você, por exemplo, se eu começar a falar mal aqui de algo que reconhecidamente é bom, eu vou cair no ridículo. Sim, né? Sim. Algo que realmente é bom. Imagina que eu vou sair daqui e comece a falar assim, o supermercado açaí é o mais caro de Cabo Frio, os preços são abusivos.
pessoas vão olhar pra minha cara e falar assim, não, ele pode até ser meio desorganizado, porque é atacadista e tal, mas Tem preço. o preço não, é mais barato do que os outros mercados, pô. Ele tem um preço real. E eu, se eu ficar aqui todo dia falando que ele é muito caro, as pessoas falam assim, o Alex é maluco, não gosta da rede açaí, vou cair num descrédito, vou perder credibilidade. E a gente... Não, bater não existe. Existe você expor o que está ruim. Olha, isso aqui está ruim. E para o bem de todos eu quero que mude. Porque toda vez que eu venho aqui e faço um programa, se eles tiverem um mínimo de noção, nós vamos ajudar eles. Você está dizendo, olha, você está dando caminhos. Vamos fazer programas de parceria. O SUS está ali para isso. Tem verba em outras secretarias, em outros ministérios. Informa. A situação é essa. A gente precisa de dinheiro para cuidar de diabético. A gente precisa de dinheiro para nossas creches. Você está explicando a ele como governar. Assim, eu gostaria muito que aproveitasse essa dica, porque ainda dá tempo. Sim, claro. Ainda estamos em junho. Dá tempo da gente estar informando e estar recebendo alguns desses repasses já em 2022. Tudo bem que você vai ter que prestar conta, tá? Não pode ser a moda Bangu. Sim. Mas pensa no povo um pouquinho. Sim, vai prestar conta. Mas o que tem prestar conta? Não foi a intenção? A gente está entrando para uma gestão, não é para isso que o agente público está ali. Não entra para fazer nada criminoso. A gente entra porque a gente se propôs a estar cuidando de toda uma cidade. Pelo menos a gente espera que não seja para nada criminoso. Sim, né? isso, exatamente. Na preocupação tem. Dá tempo ainda. Vamos informar, vamos estar recebendo esses repasses. Ano que vem, né, baseado em estudos, a vacina agora vai ser feita no Brasil. Estamos falando em 15 mil doses, né? 15 milhões de doses por mês. Então, baseado nessa estimativa, até fevereiro, a gente vai estar com a nossa população toda vacinada. Ou seja, ano que vem, retoma as aulas, retoma a vida no nosso novo normal. Então, por que não informar agora para a gente estar recebendo isso tudo? Imagino que as nossas crianças já não vão ter de benefícios a partir de 2022, pensando em programas, pensando em projetos. Gostaria de deixar nessa dica. Eu não sei nem se elas vão conseguir estudar em 2022, porque as escolas em Cabo Frio estão completamente sucateadas. Aí vira um problema municipal. Né? Quando vira um problema municipal, a população nem está atenta, volta a falar a palavra criminoso. Porque você deixar toda uma população sem educação... Porque não se cuidou das escolas. Sem acesso à escola... Por que, se a gente continua recebendo repasses? Por que esses royalties, quando a gente fala em PVA, cidade esburacada, tem locais da cidade, eu gostaria de fazer a colocação, né, porque a gente tinha na Alice, parece que a gente vive Alice no País das Maravilhas. Né, Cabo Frio virou um grande cenário de contos de fadas, só contos de fadas por sentido ruim. Né, se fosse aquele que a gente escutou e no dia seguinte, já que a gente acordou de um sonho, com tudo lindo. É a hora do pesadelo. E lá na Alice do País das Maravilhas, a gente tinha a rua de tijolinhos amarelos. Em Cabo Frio, as ruas são de tijolinhos vermelhos. Tem alguns buracos, eu queria entender também essa... Isso é muito interessante. Isso. Quem é o responsável técnico, o engenheiro, que pensou nos tijolinhos vermelhos. Eu não sei se estão remetendo a Alice no País das Maravilhas, e isso me preocupa, porque aí estão brincando muito mais com a população do que a gente imagina. Né? Ou se realmente foi a forma mais, qual seria o termo, mais lúdica, mais compreensiva, mais certa de tapar buracos. Né? No passado nós tínhamos lá, e eu falei isso muito na gestão anterior, o cara ia lá, pegava um buraco, plof, botava uma maçaroca de concreto. Falei, gente, não está vendo que isso vai esquentar, o buraco só vai aumentar? Esquentou, choveu, saiu aquele negócio inteiro, o buraco aumentou de tamanho. Por que não se faz o correto, que é tão mais barato? Porque vamos lá, é prevenção e promoção, para não recuperar. Né? Então, a longo prazo, aquilo fica muito mais barato. E agora nós temos os tijolinhos vermelhos. Isso é uma questão também que chama atenção. Os tijolinhos vermelhos é muito engraçado. É botar em algumas vias principais. Acho que devia estar sobrando lá, alguém falou isso. Eu vou partir aqui um pouco para comentários. Sim. Rafa Martins, boa tarde. Alex e Cris. Cris, líder político feminino da nossa região. Sem dúvida, né? A maior expressão feminina nossa. Celso Branco, um abraço. Elza Bides, boa tarde, Elza. Tiago Santos Soares, boa tarde. O Tiago aqui, Alex Garcia, grande cientista político, obrigado, Tiago Santos. Bebeto Lima, Bebeto, grande amigo, boa noite, mandando um beijão para você aqui, Cris. Elaine Tavares, beijo, Ricardo Varela, Varela, tudo bem, irmão? Você tá cultura. De parabéns, Varela respira cultura e mesmo sendo de diálise e tudo mais, sobreviveu ao Covid, né? Uma vitória. Guerreiro, eu falava guerreiro. Highlander, né? E ele lutou tanto para que houvesse vacina para comorbidade, porque ele tem que sair de casa para fazer a diálise. Sim, não tinha ainda a faixa etária. Não tinha. E é uma coisa louca, né? Como é que você pega alguém que tem diálise e põe com prioridade
na vacina, né? E aí ele acabou por falta de vacina. Tinha vacina, só que não davam nele. Não, e o importante também, antes de você continuar os comentários, é frisar. O governo federal deu essa liberdade para que os municípios pudessem desenvolver isso. Assim como eles falaram lá a questão, quase as comorbidades que eram aceitas. Só que cada município compreendeu que tem que fazer a sua leitura. E Cabo Frio, a leitura é a mais... A leitura é a mais louca do mundo, né? A leitura de Cabo Frio é: vamos aplicar o menor número de vacina possível para ter um enorme estoque. Vamos guardar, vamos guardar a vacina. De repente elas vão se proliferar lá e vai nascer filhotinhos de vacina. Não sei, né? 40 mil vacinas guardadas. Paulinho da Saúde, sangue novo na política é a mulher. Tudo para ser uma boa entrevista. Está sendo, Paulinho. Obrigada. Esse aqui eu conheço um pouco. Emanuel Fernandes. Já ouviu falar, Emanuel Fernandes? Um beijo. Parabéns, Alex, pelo programa, por propiciando a oportunidade para todos e todas. Aqui mais um comentário. Chega a dar uma dor no coração ouvir falar no bilhão que não será bem usado na cidade. Não vai. Olha, Elaine, mas dói o coração e dói o bolso porque quebra a suspensão do carro e dói a alma porque você vê amigos morrendo. E olha, é desespero, é desespero. Paulinho da Saúde, esse cara é um mentecap. Digo desse magrelo aí, espiga de milho, eu concordo, não tem... Rafa Martins, em suas postagens nas redes sociais, na campanha, o atual prefeito sempre frisava realizar sem royalties. O que aconteceu nesses quase 6 meses? Ei, o que aconteceu? O que acontece, exatamente, as pessoas durante a campanha, a gente falou isso no início, falaram que a população quer ouvir. Mentira, o sonho dele era sentar com os royalties. Como é que a população... E eles vieram, né? Exatamente, vai eleger um prefeito que já tinha que devolver aos cofres públicos mais de 6 milhões. Isso não está em dados atualizados. Não, 6 milhões não. 12. Sim, 6, que, né? Processo exatamente. Original. Por sinal, original, eu vou fazer uma edição especial. Com todas as taxas. Coincidentemente, né, porque o processo tem que ser movido pela parte interessada. Se você não se manifesta, ele vai ficando morrendo até o momento que ele caduca, a dívida caduca. Coincidentemente, desde o dia 1º de janeiro, a Procuradoria do município de Cabo Frio não está executando a dívida de 12 milhões de reais do senhor José Bonifácio. Eu vou começar a trabalhar esse tema aqui, porque eu trabalhei muito até dezembro. A dívida agora é 12 milhões, partiu para execução, né, tá pedindo para ver bens e tudo mais. E do jeito que o processo estava em dezembro, com a procuradoria anterior, ele se encontra hoje. Eu quero saber por que parou. Exatamente. Os interesses são os mais diversos possíveis. Então, eu não vou governar com o royalties. Olha que senta lá e governa, faz tudo errado. Eu seria transparente. Aqui, eu entraram 412 milhões. Eu já gastei 410, mas eu coloquei aqui, eu coloquei ali. E eu luto muito por isso. Acho que tem que ser muito transparente, porque quando você senta ali, você está para gerir o que não é seu. Você está para gerir o que é do povo. Então, você tem que mostrar os donos verdadeiros, né, daquele montante, onde está investindo o recurso. Quando você está lá no seu banco, o banco não bota um extrato, vem um extrato lá falando onde você gastou. Se você sentou o que você comprou e vem. E é isso que o cidadão cabo-friense tem que ter direito a ver o que está acontecendo. Então, assim, a gente vem de formas errôneas. A gente teve candidato, né, que respondia a processo, teve candidato que correu indeferido. Então, essas questões, como você falou, dentro de Cabo Frio, precisam ser mudadas. A população tem que estar atenta a tudo o que acontece. Ela tem que entender que isso tudo é nosso. O que a pessoa senta lá para gerir, está gerindo o que é nosso. E está com seriedade. É simples. É 1 mais 1. Como eu falei, é o feijão com arroz. E as pessoas continuam fazendo de forma errônea. Precisamos cuidar, precisamos preservar, desenvolver e trazer oportunidades para essa cidade, gente. Uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. Uma rica cidade pobre. Porque não adianta a gente falar que tem... o seguinte, nós somos milionários, mas nós estamos travestidos de mendigos em cima de um pote de ouro. Isso aqui, nós temos 412 milhões hoje. Mais de 412 milhões entraram nos cofres públicos. Gente, o nosso povo está morrendo de fome. O nosso povo está morrendo na saúde. O nosso povo não tem atendimento básico. Nossas crianças, foi o que você falou, estão fora e podem continuar fora da escola ano que vem por incompetência, por irresponsabilidade, por falta de espaço, do local, que devia ser, né, um local sagrado, para estar recebendo essas crianças e não vai estar recebendo. Uma cidade turística que não tem nenhuma política de turismo. Uma cidade que, quando se falou em isolamento, quando falou dos cuidados com relação ao Covid, totalmente irresponsável. E continua sendo totalmente responsável. O que a gente vê é agente público que eles mandam multar
né, multar estabelecimentos que estão cumprindo as regras. Essa é uma questão que tem que ser muito falada na cidade de Cabo Frio, que estão cumprindo as regras porque simplesmente, de repente, o proprietário não comunga das mesmas ideias. Hoje é uma coisa das mesmas ideias. Ter você hoje aqui hoje é um motivo de muito orgulho. Estou num lugar totalmente livre. Né, livre. Eu podendo falar. Agora, a gente sabe que na realidade do nosso município não é, porque não tem também. Aí, a gente não tem, de repente, nem que culpabiliza os meios, né, de comunicação, mas nem tanto porque a cidade que não tem emprego. É uma cidade que, se você não fazer amém para o rei, né, você não vai ter nada, você não consegue uma colocação, você não consegue espaço, você não consegue vender bala na esquina. O problema é que o rei está nu e é louco, né? E os seguidores desse rei, né, vão na mesma linhagem. Então, a população cabo-friense precisa. Somos nós que escolhemos, Cris, somos nós os donos dessa casa. Cabo Frio parece que não tem assistência social, é um mar de moradores de rua, né? E assim, você tem hoje gente morando na esquina da Júlia Kubitschek ali da rodoviária, com roupa estendida ali nas plantas. A Praça de São Cristóvão, né? A Praça de São Cristóvão não é só à noite que ela é um antro de tráfico e de moradores em situação de rua, é 24 horas. Você pode passar meio-dia. Eles podem até ter saído da praça porque está quente, mas vão para a Marquise do outro lado da rua. E é muito morador de rua, mas muito morador em situação de rua. A Praça Porto Rocha, hoje, né, o Coreto, o histórico Coreto, é residência de lá que Santo Antônio, que mora na Árvore. Tem um morador fixo lá. E a assistência social de Cabo Frio é milionária. Não sei se você trouxe números. Sim, da assistência. A assistência social já recebeu muito, não está atualizado também. Como nunca na está. parte da prefeitura, estão dizendo que vai receber em torno de 20 mil, mas não é isso, a realidade não é essa. É muito maior essa arrecadação. Inclusive, eu gosto muito de estar em dados, eu costumo mandar e-mails para os órgãos federais e estaduais, para a gente poder estar vendo o que vem chegando de repasse para a nossa cidade. Não existe política pública em segmento nenhum, principalmente o de assistência. Então, só que a gente vai ouvir, e a gente ouviu no passado, vamos ver o que você falou, em 96, a gente ouviu falar que botavam, né, ônibus e caminhões que despejavam moradores de rua aqui em Cabo Frio. A gente vai ouvir isso de novo, porque vai ser a defesa, vai ser o argumento que vão estar usando. Eles não vão conseguir. Né? Vai ser o argumento, vai ser o argumento que vão estar usando. Vai dizer que alguém chegou. É uma coisa, não, é recorrente. Mas cadê os serviços públicos? Cadê as políticas públicas? Tem muito morador de rua? Tem. Mas eu falei para você, cadê emprego e renda na nossa cidade? Muitas dessas pessoas não estão ali por opção. A gente sabe disso, mas ela não tem como puxar uma casa, não tem como pagar um aluguel. E depende hoje do favor de pessoas. A criminalidade aumentou e aumentou absurdamente. Porque tudo favorece a criminalidade. Tudo. Né? Você não tem nenhuma política voltada social em nenhum segmento. A cidade é completamente escura. O escuro facilita o acometimento de crime. Não existe planejamento de nada. Olha, eu estou em Cabo Frio desde o dia 26 de dezembro de 1991. Foi o dia que eu me mudei. Meus pais compraram casa em Cabo Frio antes de eu nascer. Meus pais compraram casa em Cabo Frio em 1969. Como eu te falei, meu pai tem 90 anos. Né? Então, em 1969, meu pai já tinha um imóvel em Cabo Frio. Eu sou veranista de Cabo Frio de uma vida inteira. Os meus sobrinhos, com a irmã cabofriense, meus sobrinhos estudaram no Domingos Sávio. E meus sobrinhos já estão com 30 e poucos anos. Né? Porque minha irmã mais velha, se viva estivesse, ela acabou sofrendo um acidente, mas ali, ou seja, ela estaria ali hoje com 55 anos, os filhos dela mais velhos já estão na faixa de 30 e pouco, estudaram desde criancinha. Eu tenho uma vida em Cabo Frio e vão fazer 30 anos que eu moro em Cabo Frio. Né? De 91 a 2021 é um tempinho razoável. Eu nunca vi, olha que eu peguei o final do governo do Ivo. Né? O Ivo foi prefeito até dezembro de 93, o governo do Ivo, eu tenho um carinho enorme por você, Ivo, mas o seu governo foi muito ruinzinho. Você pegou o bloco, né? Cantava música pra ele. Que merda é essa e tal. Então, foi um governo muito ruinzinho, as coisas tudo pintadas de rosa, foi um governo muito expectativo, foi muito ruinzinho. Vi o Bonifácio destruir, tornar até o governo do Ivo bom, mas eu nunca vi nada parecido com o que acontece hoje. Sim, o que a cidade de Cabo Frio vive hoje, a sua população, a gente vê hoje, eu costumo sempre falar muito isso, hoje o que você vê nessa questão da criminalidade, da questão dessas crianças, da vivência da população cabofriense, eu costumo falar, não são vítimas da sociedade, não são, porque não são vítimas minhas, não são vítimas suas, mas são vítimas sim do poder público. O que o poder público hoje leva para dentro do Manuel Correia?
de serviços públicos. Estou falando, o que leva para dentro nada. de bairros ali mais sofridos, ali dentro de Tamoios? Nada. Todos os bairros mais afastados, Tamoios, dos então, 20 gente, bairros que Tamoios nós não temos tem no segundo distrito. Nada, nem hospital. Não, nada. Aquela população está aqui. Até a vacinação lá está diferente. É incrível isso. A gente não consegue compreender Parece o que é uma porquê fazem vingança. isso. Parece que querem se vingar, parece que querem castigar. E isso é todo prefeito que passa judia daquela população. Não, mas esse parece que quer se vingar. Não, ele é um pouco mais. Mas ele está fazendo o que eu estou falando. Tudo mais um pouco. Mas volto a falar, gente. Tragédia anunciada. Procaf. O incêndio da Procaf foi na gestão dele. Falência da Procaf. Exato, falência e depois o incêndio aqui. Incêndio, né? sumiu Incêndio da documentos. Procaf, que sumiram os documentos, os cavalos na praça, a população a reboque, os próprios professores, a forma que foram tratadas. E depois a gente não compreende, essa mesma classe vem acompanhando ele. Porque eu acho que faltou memória mesmo, né? Alguns devem ter morrido e tal. E acabou sobrando só aquela claque que esperava ele entrar para poder se beneficiar. Sim, aí vai falar assim, mas os salários estão em dia, né? Porque como está em dia, você está devendo dezembro? Sim, mas está segurando essa forma, segura essa forma e fala, o salário está em dia. Ou seja, calando a boca de algumas pessoas. Exatamente. Cabo Frio está em ruínas. O comércio está fechando. Eu trabalho ali no centro de Cabo Frio. Verdade. O comércio falindo. Comércios tradicionais faliram. Mas Cristiane está vindo. Está vindo, mas piorou muito. Hoje, o dinheiro não gira na nossa cidade. Eu costumo falar, Cabo Frio é até um ponto muito interessante. Eu acho que virou a capital nacional do Bitcoin. Sim, se não fosse Bitcoin dentro de Cabo Frio... Olha, tomara que essa pirâmide dure aí uns 10 anos. Porque se essa pirâmide acabar amanhã, fechou o resto. Pedimos a Deus, porque a população hoje, o dinheiro que gira na nossa cidade, vem disso, não vem... Oi? Está sendo investigado, né? Exatamente, mas não está vindo de serviços públicos. Você só ouve falar nisso, em nenhuma outra cidade, em nenhum outro estado, você escuta falar tanto, né? Em criptomoeda, como se escuta na nossa cidade. Todo mundo quer ver se você tem algum realzinho no bolso para poder botar lá. Como na nossa cidade. Então, quando você ouve essas questões, mas é o que gira a economia hoje. Não, é a pirâmide que está mantendo a cidade. O que gira a economia e que, de certa forma, não causou nenhum dano, falando a questão ser humano, tá? A questão do ser humano, do cidadão cabofriense. Enquanto a prefeitura, que devia estar desenvolvendo, nesse momento de pandemia, devia estar pensando em políticas públicas para o ano que vem. Imagina, a gente tem um turismo, de fato, pujante, no novo normal. Uma educação latente, uma saúde que já teria se programado todo, estaria funcionando plenamente, que a gente passou a pior fase, deveria ser agora, na pandemia. Então, a gente devia estar com uma saúde funcionando, segurança, a gente vai estar pensando em políticas de segurança, Eu vinha falando isso no meu programa de governo, quando a gente fala em segurança, então, porque a gente entende que uma cidade precisa basicamente de saúde, educação e segurança para o seu povo. Com isso, ela vai desenvolver. Pensei em geração de emprego e renda. Essa cidade vai estar se desenvolvendo. Vou olhar lá pela minha população rural, que está totalmente abandonada. Uma questão que você falou, quando a gente olha, essa orla aqui também sucatearam. Mas quando você olha para a orla de Tamoios, é uma enorme tristeza. Aquilo ali é lindo. Até os holofotes que iluminavam lá à noite, que jogavam, né, o canhão de luz, eles tomaram. Não, e dá choque ainda, aqueles postes lá estão dando choque. A mata. Aqueles postos, se você encostar, morre. Teve o caso de um cachorrinho que fez xixi e a corrente elétrica passou e matou esse cachorro. Quer dizer, se é uma criança com o pé molhado, se é um cidadão como qualquer um... Então, a situação de Tamoios tá muito... Cabo Frio está tudo muito ruim no primeiro distrito, mas a situação de Tamoios é de guerra civil. Parece uma cidade que foi bombardeada, atacada. Parece Síria e Líbano depois da guerra. Parece que vieram, parece que vieram de cima e soltaram, né? Algumas coisas que você falou. Parece que foi atacada mesmo, parece que ela foi bombardeada. E a gente está falando de 412 milhões, Alex. Nós estamos falando da maior arrecadação do século. De todos os tempos, o que chegou para Cabo Frio, a gente não vê nada. Aí você vai olhar hoje saldo em cofres públicos, já não tem mais quase nada. Então, onde foi? Eu acho que tem 100 milhões. Eu estava conversando com um político tradicional daqui, que não vou citar o nome porque não autorizou. Ele falou assim, tem uns 100 milhões guardados em contas. Eu falei, meu amigo, quase que eu falei o nome dele aqui. Eu falei, meu amigo, eu acho que não tem não. Se tem, está muito bem guardado. Ele falou, Alex, eu entendo de prefeitura de Cabo Frio, tem 100 milhões guardados, esse cara está guardando dinheiro. Eu falei, amigo, eu acho que não. Deus te ouça.
mas eu acho que não. Eu tô contigo. Sim, não, você não acha. Se tá Se alguém guardado, viu, tá muito bota o bem saldo guardado. lá. Tomara que eles coloquem de repente hoje, né? A gente tá falando e sabe que eles estão Eles assistindo. vão lá, atualiza 100 Eles estão milhões, assistindo, né? atualiza, diz que tá lá 100 milhões lá, tá fazendo o que, cofrinho? Pra investir o quê? No De ano que repente vem? um cofrinho de vacina e um cofrinho de dinheiro, né? 100 milhões aqui, 40 mil doses aqui. Pode É o que a ser. gente fala pra você, é zelo e cuidado. E o principal dentro de Cabo Frio, que acho que as pessoas também esperavam, tá? A população esperava. A população voltou esperando por chegar um choque de ordem, né? Que fosse mudar essa nossa Foi um realidade. choque de desordem. Sim, um total choque de desordem. E a gente fica assim, ó, sem transparência, sem zelo com a coisa pública. Foi o que você falou. Cidade morrendo e não pode mais, a gente tem que mudar. Deixo aqui a dica para ele mais uma vez. Faz só isso, informa esse ano. Bota pessoas lá só pensando. Aquela secretaria de convênios, eu não sei se continua tendo. Também não né? sei. E eu batia muito nessa tecla. Não sei Mas se ele tem criou tanto secretário de ou se é uma junto, nem coordenação. precisa de uma secretaria específica, né? Então bota alguém. No menos 8, são 70, Pega né? eles, No menos 8 exatamente, faz secretários uma, desse aí, reúne faz uma e vai. comissão. Eu falava muito nisso, para poder até para esse trâmite andar, eu falei isso no meu plano de governo. Algumas secretarias que têm que estar linkadas a essa secretaria de convênios, para o negócio fluir mais rápido. Não ter que passar por diversas mãos. Faz um conselho único onde as pessoas pegam esse apanhado, é isso aqui. E começa a mandar programas, projetos, para ano que vem a gente está recebendo. Ainda dá tempo. Emendas, etc. Ali até outubro a gente consegue estar mandando para o governo federal, mas esse é um ponto. Cadê a nossa representatividade? A nível de estado e a nível de município, aproveitando até para registrar. Nós temos 2 deputados estaduais na cidade. Eu gostaria de estar parabenizando aí o doutor Serginho. A pasta que ele está na frente tem desenvolvido alguns trabalhos e a gente tem que, se a gente não vem, a gente tem que ser realista. Né? Tem que falar, tem acontecido. Enquanto o outro deputado... O deputado é... Ninguém sabe onde está, ninguém viu. Não temos representatividade a nível federal, não temos uma representatividade. Quando tivemos, também não trouxeram nada para a nossa cidade. Então, Cabo Frio precisa hoje ter esses representantes, né, a nível estadual e federal, de forma representante que represente, que busque e que conheça as nossas mazelas, as nossas necessidades e principalmente o nosso povo. Rafa Martins mandou o seguinte: dei uma passada rápida na fanpage do Zé e capturei 3 promessas. 40 novas equipes de ESF. Aí serão nos primeiros 30 dias, eu lembro disso. Rápido. Reabertura do Café Trabalhador. Eu lembro que ele falou que era janeiro, mas eu acho que ele não disse o ano. Deve ser no ano da eleição do Jânio. Recuperação de todas as praças de instalação de internet. Olha, se recuperar de São Cristóvão já ajuda bastante, porque você vai tirar o tráfego, você vai tirar os moradores em situação de rua, né? Vai reformar aquele parquinho, iluminar, refazer as quadras e tentar... Nossa, aquela concha. Aquele palco, aquela concha acústica que a gente tem casa ali, cara, que doideira. Lembra dos shows? Cris, eu desafio ao senhor José Bonifácio a sozinho, sem segurança, sair do quiosque do Fonfona até o ponto de ônibus da Salineira. Chegar meia-noite e atravessar aquela praça de ponta a ponta. Eu desafio. Pega um celular para ele provar que está atravessando e vai. Ele vai chegar do outro lado sem celular, sem roupa, sem sapato, se chegar. Porque não vai passar. Eu quero ver ele pegar um celular e falar assim: ah, tá vendo aqui, ó, é seguro. Duvido que atravesse. Não, além de não atravessar, coloca uma questão que você falou, mas as pessoas... Você observou que tem descido a prefeitura atravessado a praça, né, querendo numa de dar uma encarada em manifestantes, que é a nossa população, que é o nosso trabalhador, que é o nosso cidadão, que é o nosso empresário, que é o nosso comerciante, ele sai. Porque se colocando, assim como enganou a população, na figura frágil de uma pessoa idosa. Ele usa isso. De uma pessoa idosa. E eu trabalho, eu falo isso com propriedade, induzindo que as pessoas realmente, falando no momento de destempero, de desespero, agrida ele e que ele possa estar usando isso. Então, o que a gente fala para as pessoas hoje, tomem esse cuidado. Eu sei que tem provocado bastante esse desejo. Ele enfia a cara. Exatamente, tem provocado bastante esse desejo, título de registro. E lá foi o que você falou, ele não passaria nunca, porque as pessoas lá não vão ter esse respeito. Não, nem vai saber quem é ele. Exatamente. Além de não saber quem é ele, não vão ter esse respeito por ser uma pessoa idosa. Vão ver, né, se for nessa questão, utilizar-se... Vão ver alguém que dá para soltar. Exatamente, que está ali um alvo, né? Um alvo para poder ser assaltado. Então, é falta de cuidado. Foi o que você falou. Se a gente for lá
daquela praça, daqueles movimentos, daquelas crianças, daqueles esportes, daqueles shows, daquelas festas que nós tínhamos. E isso é importante quando a gente fala em cultura, lazer, né, e esporte é de suma importância, que era uma alegria para a nossa cidade, que isso foi se findando. Cabo Frio quase não tem praças, né? São muito poucas. Todas destruídas. E a perda da sua maior praça, que é a Praça de São Cristóvão, é uma coisa assim inaceitável. Só não perdeu-se ela completamente porque tem as lanchonetes ali do Fonfono, bate-boca, ali aquelas ali, naquele meio ali, é claro, esses empresários precisam viver ali é seguro, né? Aquele pedacinho, mas é um pedacinho de uma praça que era para ser como uma praça de Araruama. Você vai à Praça de Araruama. Praça João Hélio. A praça tanto a João Hélio quanto tem lá em cima, na parte das águas, ou Sim, seja, esquecemos daquele todo bairro. aquele complexo, né, que foi crescendo, hoje ela começa aqui embaixo e termina lá em cima, todo aquele complexo cercado, com guarda, com polícia, com famílias, com artesanato, com parquinho. A Praça de São Cristóvão era para ser a nossa praça, como tem em Araruama a sua praça. E não é. E assim, e não é por falta de dinheiro. Nós somos milionários. Nós somos, na verdade, agora bilionários. Com uma arrecadação bem menor que a cidade de Cabo Frio, a gente está falando dessa praça, especificamente em Araruama, olha isso. Esporte, cultura, lazer, geração de emprego e Tudo renda. junto. Né? E, mais uma vez, trabalhando a memória da cidade. É muito importante essa questão dessa praça. E Cabo Frio, a gente não tem isso. Não tem? Por que Cabo Frio hoje, e isso me chama a atenção, eu falei em campanha, não tem um polo universitário? Não dá para entender. Eu fui no governo federal. Você chegando lá, o que eles falam? Já fomos oferecer algumas vezes esse polo universitário na cidade. E a pergunta que eles escutaram é, o que eu ganho com isso? Ah, mas a sua população, o seu jovem, o seu cidadão... Ah, então não me interessa, eu não quero. Então, olha, a gente não tem isso. Olha como é que isso geraria, porque vem jovens de todos os lugares, como já tem em Rio das Ostras. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, vive... Ouro Preto vive exatamente. De turismo e estudantes. Exatamente. Porque nós não temos um polo tecnológico. Nós temos aí um aeroporto internacional que é utilizado para nada. Ninguém utiliza da forma correta. Porque nós não temos um polo ali no 2º distrito, seja industrial, aproveitando as especificidades local. Não adianta eu falar que eu vou botar uma montadora de automóveis dentro de Cabo Frio. A gente vai estar mentindo. Quem propôs isso a vocês vai estar mentindo. Mas respeitando as especificidades do próprio local, nós temos ali, ó, Amaral Peixoto e logo a BR para escoamento. Sim, fácil. Entendeu? E por que nada aconteceu? Estaria gerando emprego e renda. Isso era para já começar agora no primeiro ano de governo. Para no finalzinho do governo a gente estar entregando isso à população. Empregos de fato sendo gerados, renda de fato sendo gerada, impostos de fato, né? Porque o royalties um dia acaba. Não, o petróleo é findo. Aí, mais uma vez, nós não nos preparamos. E quem está na cadeira hoje, a gente está preparando a cidade para o futuro. Né? Seria isso. Você hoje prepara e deixa é como fosse um filho. Né? Isso para mim é muito interessante, porque eu sou mãe, né? Eu sou mulher, e isso fica mais intrínseco em mim. Daqui a pouquinho não seremos vovós, né? Você cuida. Eu espero só daqui a uns 10 anos, mas a tendência vai chegar o momento, vai chegar o momento de ser avó, daqui a pouco sou avó. E a voz de cabofrienses, que vão estar com uma cidade completamente devastada. E meu mais velho está com 23, então não estou tão longe. Né? O meu menino está com 13, né? Mas uma hora acontece, né? Uma hora acontece. E quando você vê a cidade não está sendo preparada, se as pessoas cuidassem de Cabo Frio como se fosse um filho, eu cuido dela, né? Eu preparo ela para o futuro. Não é isso que nós fazemos com o filho? Sim. A gente encaminha o filho. E o que Cabo Frio precisa acontecer com a cidade de Cabo Frio, 1º e 2º distritos, é ser hoje cuidado, preparado e encaminhado. Porque o petróleo é findo. Eu vejo no máximo umas 20 anos, tá? Então seriam aí no máximo 5 gestões. E se não tiver essa responsabilidade agora, sim. muito triste. Os carros elétricos não vão dar uma derrubada nisso nessas 2 décadas, né? De repente, o consumo, o carro elétrico está começando a se tornar pode ser, mas a tendência é também que vai cair. Eu falei isso em campanha, eu falei, nós vamos ter um período aí de um up, vai subir esse petróleo, daqui a pouco vai... Desce de novo. E nós tivemos 2 experiências, uma gestão de Marquinhos e uma gestão de Alaí, onde a gente estava lá, nadando lá, de passar, de repente, bum! Lembra disso? Acho que Marquinhos, se não me engano, foi em 2008. E depois teve com a Alaí em 2014. Bum! Abril de 2015, o lei ficou sem royalties. Foi em 2015. Até 2016 sem então, a população precisa, volta a falar, nós é que escolhemos, nós é que colocamos. Então, a gente tem que botar pessoas realmente aptas e que estejam a fim de cuidar e representar a nossa cidade.
pessoas realmente desapegadas de interesses políticos. Não podemos colocar pessoas que já têm que andar embaixo do braço com outro ser político que já foi danoso outrora, ou esse próprio danoso, né, também outrora, e dizer que vai transformar. Eu falo nem mudança mais, porque mudança, quando você muda de lugar, você volta de volta. Eu falo em transformar, que é uma coisa mais a longo prazo. Eu arranco logo a parede, né, para que você tenha mais dificuldade, modifica o ambiente, modifica a política de Cabo Frio. Cabo Frio precisa disso hoje, é entrar com força. Walter Candeirante mandou uma boa noite pra gente. Maravilhoso. Walter, meu querido, um abraço. João Carlos Nascimento, parabéns, Cris, pelo caráter e coerência nas palavras. Obrigada, João. Carla Fernanda Chagas, boa noite, estamos aqui, estamos acompanhando. Uma jovem aguerrida. Jocarli Alves Júnior. Esse aí entende, o povo não sabe o que perdeu. Obrigada. Rafa Martins, desculpa bater na mesma tecla, Cris, mas você vem avisando desde 2018. O povo continua votando em candidatos com alianças obscuras e campanhas milionárias. O que acontece? Eu falo, tinha um desenho animado, eu não lembro o nome do desenho, mas tinha um personagem que ele ficava assim, ó, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Eu falo, gente, eu avisei, né? Do Adriano, eu avisei. Do Zé Bonifácio, dos candidatos que se propõem, eu vim avisando. E não vim avisando porque eu era candidata, não. Eu volto a falar e volto avisando de novo. Eu sou cidadã cabofriense. Sou ser político? Sou sim. Mas, em primeiro lugar, eu amo a minha cidade. Por isso que eu falo, eu me preparo, me estudo. Como você está estudando essa eleição daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque eu entendo que eu tenho que conhecer Cabo Frio. Senão eu não poderia estar aceitando o seu convite de vir aqui e falar, ó, Alex, olha só, eu brinquei, eu decorei aquilo tudo lá, né, no período eleitoral e agora eu não tenho o que trazer, de certa forma, para o conteúdo da live, para o conteúdo do programa, para a cidade. Não pode. A gente tem que ter responsabilidade. Se eu optei, se eu escolhi esse caminho, eu tenho que estar nele. Você é realmente uma das pessoas que mais conhece a cidade em números e detalhes e em sua história. Eu falo que eu virei até um pouco o Google Maps, né? Eles sempre brincam comigo. Você fala o nome da rua, eu sei onde é o bairro. David Lobo, parabéns, Cris e Alex. Obrigada, Davi. Carolina Franco, sempre bom ouvir quem realmente tem experiência, maravilhosa. Obrigada, Carol. Não é, Carolina? Ela é maravilhosa. Obrigada, Carol. Edna Batista, boa noite, Cris, saudade. Também, minha amiga. Anitta Amaral, Cris, parabéns. Obrigada, Anitta. Vamos lá. Elaine Tavares, inaugura o parque ao lado de um hospital, do outro lado na rua, e o hospital fechado. Elaine, é deboche. Só pode ser, né? Porque dói. Né, não tem como você ter... falta senso de ridículo. Vou abrir, né, vou reinaugurar a sede que já existe, eu mandei pintar, sei lá o que foi que ele fez ali, e vou exibir um filme no bico, com o mico de ter um hospital que eu saqueei, arranquei respiradores, né, destruí o hospital, trancaram do outro lado da rua. Isso aqui Sim. é deboche, isso é deboche. É doloroso. Com a cara da população. Elaine, é doloroso, porque quando você chega, as pessoas que estão necessitando, né, de serviço público de saúde, da realidade, não só do nosso município, como do nosso estado, do nosso país, e fazer a inauguração. Agora, um ponto importante, agora a Cris, né, pegando pesado. Quanto custou essa reinauguração lá do parque? Nem tocaram no assunto quanto custou. Tem o Parque da Preguiça ainda, está arriscado também ter feito alguma reforma, né? Alguma pintura. Elaine, infelizmente, está arriscado reinaugurar o Parque da Preguiça. E o hospital nada. E até meio lúdico, né? A questão do Parque da Preguiça. Combina. Combina. Denis Guimarães, Cabo Frio, Tamoios abandonada, lixo, pontos críticos para todos os lados, hospital fechado, sem empresas, sem iluminação, a UPA é um caos, você vai lá e só tem um médico atendendo, e mesmo assim só para emergências, buracos na rodovia, buraco nos bairros, buraco para tudo quanto é lado, lama, até agora nada de melhoria, não fizeram o básico por Tamoios, é triste a realidade. Comentário de Denis Guimarães. Denis, ainda vou fazer uma colocação para você. Mais uma vez, não queria estar falando isso, mas a falta de transparência, e eu propus isso no plano de governo, e pedi até aos adversários, tá, em alguns debates, algumas, né, transmissões que nós fizemos, é que tivessem um portal, contas abertas, aquilo que eu falei, o extrato bancário, né, um extrato do que estava acontecendo na cidade. E, Denis, é muito triste falar, mas, assim, infelizmente, o que tem se visto nesse governo é uma ladeira abaixo. Vão ter, ano que vem, por conta de período eleitoral, alguns investimentos, aquela maquiagem
tradicional, que a gente vinha falando, aquela maquiagem que não resolve, o asfalto Sorrisal, Sim, mete asfalto o fingimento, frio, né, o hospital para poder estar te enganando, como a gente teve a reforma da UPA de Tamoios, eu falei isso durante a eleição, era a 6ª reforma, que nós teríamos ali 2 UPAs construídas, com o que foi gasto em 6 reformas, que depois da reforma foi uma pincelada que deram com os maquinários velhos, equipamentos velhos, e que ninguém vai a fundo. É isso que vai acontecer na nossa cidade. Então, infelizmente, ano que vem, ano de eleição, vão dar uma engambelada, vão enganar a população, mas e a população tem que estar de olho aberto, não tem que eleger os candidatos do governo, não tem que eleger os candidatos linkados e as pessoas linkadas ao governo. Mas quem votar em alguém ligado ao governo do Bonifácio, se não for um dos 70 secretários municipais que ele criou, é louco, porque até o portariado menor ele tem que ter carinho pela cidade, né? Fala assim, não, eu vou ficar caladinho aqui com minha portaria menorzinha aqui de 1.000, 2.000 e pouquinho, né? Mas eu tô vendo que Mas não eu tá tô vendo bom. que não dá, eu vou lá na urna que ninguém me vê e voto em outra pessoa. Voto no candidato de Saquarema, de Maricá, se não gostar dos outros candidatos locais aqui, mas eu não vou dar meu voto para que esse cara continue destruindo agora a partir da Alerj. De novo, destruindo de novo, né? Sim, a gente foi se destruindo de novo, não fazendo nada pela cidade, continuando usando, porque o que acontece? O que o político faz? Ele usa esse número de votos que ele teve, usa o seu voto como uma negociação. Como arma. Entendeu? Como se tivesse uma bolsa, onde ele bota ali um monte de dinheiro e ele vai... Ele considera seu dono. Eu tenho esses votos aqui. Ok, eu tenho esses votos aqui Você e é usa isso. Então, isso para a população... Exatamente, usa... se apropria da sua vida, de você, e usa isso em benefício próprio. E contra você. Exatamente, tanto que vocês estão vendo algum deles sem cargo público? Não tem, não existe. Luiz Carlos, boa noite, Cris. Hoje temos 2 vereadores que se pronunciam com uma fala de ações do governo, como parques naturais, vacina que está no cronograma do Ministério da Saúde e outras coisinhas. O outro pede para limpar calçadas e trocar lâmpadas, que está uma lástima. Os demais ficam calados, como o urso no inverno. E ainda o terceiro que abraça o secretário de saúde e faz festa. O secretário diz que este é meu amigo. Pode comentar sobre esta falha do legislativo? Obrigado, Luiz Carlos, que é o gigante. Gigante, eu vou salvar aqui a Alexandra Codesso e o Jesus. Eles 2 têm tido um posicionamento de mostrar problemas e falha. Agora o resto, realmente, né? E o presidente da Câmara que mostra imparcialidade. Quer abrir CPI, abre CPI, quer convocar secretário, o presidente da Câmara teve aqui no cartão vermelho e disse: eu não sou governo e não sou oposição, eu sou presidente da Câmara. Se alguém quiser pedir impeachment, vai pedir, se alguém quiser pedir CPI, vai pedir, eu não embarrero nada. Então, o que acontece? Deixa o legislativo agir. Os vereadores lá, os 17, foram eleitos como representantes do povo. Eleitos para representar a população de Cabo Frio. Tirando o presidente mais 2 vereadores, os outros 14 parece que estão muito satisfeitos com o que está acontecendo. Sim, mas ao mesmo tempo, né, estão se destacando, né, eu até fico lisonjeada por Alexandra de ser mulher e estar representando essa classe, mas estão fazendo a função deles. A função do vereador é legislar, é fiscalizar, mas de 17 né, nós só temos 3, propor leis, né, e como você falou com o presidente, ser de forma imparcial. Mas não é o que acontece, é o que se espera do presidente. Então, assim, né, me desculpa, não é motivo de louros nem de aplausos. Estão fazendo o papel deles. E quando o Luiz Carlos coloca, cadê? Mais uma Câmara do Silêncio? Mais uma, porque a gente tem um histórico. 14 vereadores vendo caos absoluto em silêncio é muito preocupante. Sim, e por que estão em silêncio? Vamos além. Por que estão em silêncio? Eu vi um vereador, que eu até tenho carinho pela família, comemorando que ele fez a indicação do drive-thru. Vereador, você não sabe que tem 40 mil doses de vacina guardada, 30 mil doses de vacina guardada, talvez para estragar, vereador? E tu está comemorando drive-thru? Toma vergonha na sua cara. Mas inauguração do drive-thru? Mas isso já não era uma questão de uma política que veio de cima, não, onde nós estaríamos implantando... Ele indicou o drive-thru e o drive-thru foi bacana. Cara, e aí? Entendeu? Gente, olha só, me desculpa a população cabo-friense, eu tô rindo porque seria cômico se não fosse trágico. Da mesma forma que eu tô falando, eu vi, né, seres políticos aplaudindo a inauguração das retro, assim como eu vi seres políticos agradecendo a corrente do forte que foi colocada. Eu comentei na postagem do vereador, eu falei assim, não, isso é deboche. Você não está comemorando na minha cara
2 maquininhas, né? E foi eleito para representar. Tiveram pessoas que eu entendo que acreditaram. Sim, Acreditaram naquela população, mas não. Aí você vê que candidatos se elegeram em apoio a um outro candidato, hoje estão na base do governo e dizem que estão na base do governo porque querem o melhor pela população. Para a população. Como se a gente está vivendo desse jeito? Iranildo Costa, parabéns pela luta em prol da melhor qualidade da vida dos nossos irmãos e irmãs. Edna Batista, estou assistindo com muita atenção, viu, Cris? Mas a Cris merece muita atenção mesmo. Aqui, travou? Não, vamos lá. Mário Barcelar, vereadores, esses deveriam fazer as perguntas e fiscalizarem, mas 80% são o governo. Talvez até mais de 80%. Somos 230 mil moradores, mais de 100 mil vacinas entregues. Teríamos 70% da população vacinada. Por que ainda não? Imagina isso. Mário, o dia que você descobrir por que não, você conta pra gente? E é um sonho. Assim, eu não sei. Quem está nos assistindo que ainda não foi vacinado é um momento único, gente. Eu falo porque eu senti, eu não acreditava. Você sente uma emoção. Está aplicando vida em você. Que aflora, que é o que a gente tem para hoje. Nós tivemos Covid e a gente sabe que não é uma doença. Olha que a gente não é terceira idade, né? E passamos perrengue. Você me contou que passou perrengue, eu também tive sintomas fortes. Ou seja, quando você aplica a vacina, você aplica a vida. Eu fiquei muito mais emocionado quando eu vacinei meu pai de 90 anos. Quando meu pai tomou a segunda dose da vacina, eu fiquei extremamente emocionado. Porque eu sabia que meu pai tem condições físicas de chegar aos 100 anos, como a irmã mais velha dele chegou. E a gente vai lembrando, vai vendo emoção de novo. Gente, não tem, é uma emoção. É incrível você ver seu pai idoso sendo vacinado, né? Você, quando está sendo vacinado, você provavelmente lembrou dos seus filhos. Porque eu, pelo menos, eu não morro de medo de morrer, não. Porque se eu morro de morrer, eu não faria o cartão vermelho. Mas eu morro de medo de deixar meu filho de 13 anos para trás. Quando eu falo para você a experiência que eu tive, eu falo que foi uma coisa até divina que eu vivi com a questão da Covid, de quase morte. Um dos pedidos que eu fiz, eu falei, Senhor, eu ainda não encaminhei meus filhos, deixa eu cumprir essa etapa aqui na Terra, porque é o que se vem. Morrer faz parte do jogo, mas você morrer sem deixar seus filhos seguros é assustador. Paulinho Raimundo, boa noite. Emanuel, parabéns aí, Cris e Alex, parabéns pelo programa, obrigado. O Paulinho falou, tô assistindo, viu, Cris? Beijo, Paulinho. Paulo Proeza, hoje é uma cidade fantasma, realmente é uma cidade em colapso. O Emanuel frisa aqui, né? A maior arrecadação dos últimos 10 anos, não é 10 anos não, é do século, Emanuel. Do século. E não vemos nenhuma agenda positiva, não vemos mesmo. João Carlos Nascimento, um programa de perguntas e respostas transparente, tá bom demais. Poxa, obrigado. Penha Cioli, essa minha amiga é a pessoa mais preparada para assumir o governo dessa cidade. Esse povo machista não admite, não aceita e não acredita. Beijo, Penha, né? Outra comunicadora também. A Penha, você tem razão, Penha. A Cris é uma pessoa preparadíssima para qualquer cargo. Cris seria uma ótima deputada, Cris seria uma ótima prefeita, Cris seria uma ótima secretária. Tô acabando, produção, calma. Tô acabando. Já passamos muito tempo? Já estouramos muito tempo. É que ele não tinha reclamado ainda, eu tô tocando. Carlos Vermelho, qual é a sua visão sobre a questão fundiária em Cabo Frio, Cris? Rapidinho. Nós temos uma questão, rapidinho mesmo, né? A gente vai falar da questão fundiária, mas principalmente eu trouxe esse dado que me chamou a atenção. Né? De IPTU, gente, nós arrecadamos mais de 40 milhões. Isso eu não estou falando, ainda não falo nem muito da dívida ativa, não. De IPTU. O que acontece hoje? Todo mundo quer, principalmente, volto a falar, segundo distrito, tem muitos bairros do primeiro distrito, mas segundo distrito, ter a sua situação fundiária regularizada. Todo mundo sonha, né, em ter o seu documento. E todos vão lá e prometem. Gente, isso também não é difícil. Isso é simples. Foi pago, né, uma vez a questão do geoprocessamento em toda a nossa cidade. Sim. E também nós não sabemos em que pé isso se encontra. Então, quando a gente fala na questão hoje fundiária dentro de Cabo Frio, também não é um bicho de 7 cabeças. Quem perguntou foi? Qual o nome do nosso amigo? Vamos lá, esse aqui foi... Cara, é muita pergunta, perdi. É muita pergunta, A questão fundiária não é difícil, basta... Carlos Vermelho. Carlos, basta ter vontade de fazer, basta ter competência, basta desviar os olhares das coisas erradas e focar seriamente no que é do poder público, no que é do povo, no que é para o povo. E a população entender. Gente, nós precisamos efetivamente, para o município é muito melhor regularizar isso. Se eu falei que nós recebemos aqui por IPTU mais de 40 milhões, quanto não estaria recebendo? O dobro facilmente, se quiser. Facilmente o dobro disso e todo mundo pagaria. Pagaria sim, uma vez que você tem os serviços públicos também. Uma vez que você tem a sua rua cuidada, a iluminação, os serviços básicos, saúde, volta a falar. E educação, em Cabo Frio a gente não vê isso.
A gente não vê isso. Então, é também uma situação muito, muito fácil. Não é fácil, tá, gente? Mas é prática de se resolver. Basta querer. Mais uma vez eu falo, médio a longo. Eu tinha que estar fazendo isso, desde lá de... Não falo nem em janeiro, né? Porque era no mês de pão festa. Mas a partir de fevereiro, até porque nós não tivemos carnaval, não foi isso, por conta da pandemia? Então, o nosso ano pôde começar um pouco antes. Então, a partir de fevereiro, nós devíamos estar cuidando de todas essas situações fundiárias, deveríamos estar informando tudo que tem direito na educação, na saúde, para a gente conhecer quem é o nosso paciente, pensando em geração de emprego e renda, pensando em políticas de turismo. Acabou a questão da vacinação, Cabo Frio está aí pujante nesse setor, nesse segmento. É isso que falta. Força de vontade e pessoas capacitadas, tá? Não adianta. Se não for gestor, não faz. Não vai saber nem como é que preenche os dados para poder mandar para o governo federal e não vai ter vontade. O José Luiz Silva, Zé Humor, maior cartunista do interior do estado do Rio de Janeiro, manda aqui. José Bonifácio ganhou muitos votos do eleitor conservador de Cabo Frio, por isso tirou o voto do Dr. Serginho. E Cris, né? Tirou o voto de vocês. Além de absorver todo o eleitor médio, nesse viés ele fica mais para o centro do que para a esquerda. Sério isso? Fica, né? Fazer o quê? Bem, Emanuel, acho que ele não conseguiria ir de bicicleta, tem muitos buracos nas ruas, ele pode cair e se machucar. Faça outro desafio, Alex, ele não vai conseguir chegar lá na praça. Tá difícil chegar na praça. Mas a questão, como nós vimos em campanha, né? Assim, quero parabenizar a equipe de marketing. Foi muito boa na campanha. Muito marqueteiro eles têm. Foi muito boa. Chegava um caminhão, descia ali 40 bicicletas, inclusive a dele. Andava dois quarteirões, guardava a bicicleta e ia embora. E a população, nossa... Que lindo. Falou o que a população queria ouvir. Se travestiu de um personagem, isso é uma prática antiga na nossa cidade. Ele fez feijão, cara. Isso é uma prática, isso é feijão. Gente, eu faço todo dia. Hoje, antes de vir para cá, exatamente. É uma prática como, mas cozinhou feijão. Como lá atrás. O meu bife ao molho vermelho é mais gostoso do que o feijão dele, tenho certeza. Como lá atrás, a gente via, exatamente, usando a mesma roupa, lembra? Eu falava isso com relação ao prefeito anterior, usando a mesma roupa que as pessoas tiverem aquela coisa do simples. E quando a máscara caiu da forma que caiu, que as pessoas se assustaram. Arrogante de sempre. E quando chegou, exatamente, é o que acontece hoje com o governo atual. Chegou e voltou a ser. Ninguém, gente, é uma coisa para vocês, dificilmente uma pessoa muda. Né? Igual quando a gente fala, quando a pessoa envelhece, eu que trabalho com envelhecimento, a pessoa envelheceu e ficou safada, por exemplo. Não fica. Ela só demonstra o que ela sempre foi. Exatamente, só revela o que ela sempre foi. De repente perde um pouco o filtro, aí mesmo fica... daquela forma desonesta, ela foi a vida toda, ela não ficou desonesta, não existe isso. Fica mais racista, mais homofóbica, né? Perde o filtro. Mas já era. Sim. Não é porque ficou. Da mesma forma, a pessoa que tem um histórico desse lá atrás, né? Complicadíssimo. Bem, os últimos comentários aqui, Carlos Alberto Forró, boa noite, presidente. Boa noite, Alex. Ótimo programa, pessoas inteligentes. Obrigado, presidente. Marta Grant manda aqui, parabéns pela entrevista, Alex, sempre o melhor. Obrigado, dona Marta. Obrigada, Marta. A Eliane, olha, os outros 14 devem estar com menos 412 milhões arrecadados. Desculpa, Alex, mas eu fico com muita raiva. Elaine, quem não fica? Zé fala aqui, a parte escura da Lua vai continuar cheia de crateras e há anos-luz do prometido progresso. Infelizmente, Zé. O Mário Barcelar fala aqui, artigo 85 da Constituição Federal. Poderíamos aplicar no atual gestor? Um grande abraço, Cris. Ele quer meter o artigo 85 da Constituição Federal em cima do seu José Bonifácio. Mas a população tem que reagir dessa forma. Né? Achar o que é direito dela e buscar o que é direito dela. E se chamar, eu falei isso aqui pro vereador Jesus, eu falei, se você chamar o povo, a gente convoca daqui e olha, dá para fazer um barulho bom, porque o povo está cansado. Sim, nós somos a maioria, as pessoas entendem, nós somos a maioria. Cris, eu estourei poucos 32 minutos da entrevista, que era para ser 1 hora, eu estourei 32 minutos. Mas como a diretora do estúdio não está aqui, e quando o diretor some, a gente faz a festa, né? Então a gente estourou muito tempo. Eu quero te agradecer e abrir o microfone para as suas considerações finais. Eu que agradeço, né, você, Alex, né, toda a sua produção, toda a sua equipe. Agradecer a população cabofriense por saber que a Cris continua aí, por lutar junto comigo, acreditar no que a Cris fala e nas propostas. Agradecer, Alex, a minha família, né, se não está aí meu esposo, os meus filhos, né, minhas irmãs. Lamento muito que o Manuel não tenha vindo. É verdade, ele estava ocupado. Os meus amigos e irmãos aí, que eu tenho inúmeros deles, que continuam acreditando, que me motivam, aquelas assim, que me colocam de pé todos os dias,
né, e falar, primeiramente, a Deus. Não posso deixar, até pela vivência que eu te falei, que eu tive anteriormente, pela oportunidade de estar aqui falando hoje e pedir que zelem pela coisa pública, que cuidem mais do nosso povo. E, gente, continue se cuidando. A Covid está aí, a Covid-19 é séria, tem ceifado muitas vidas e nós temos experimentado uma coisa muito ruim, que são vidas muito próximas da gente. Acho que todo mundo hoje tem alguém muito próximo, 1, 2, 10 pessoas que se foram, pedindo imensamente. Não tem mais nenhuma família no Brasil que tenha estado isenta da morte. Não tem. Hoje a gente tem um cálculo, né, de 10% por pessoas, filhos, mães, pais, netos, que estão perdendo entes queridos, que estão perdendo vidas, que a gente peça, não guardem mais vacinas, vacine a nossa população, a vacina é a nossa maior aliada nesse momento. Gente, se cuidem, fiquem com Deus. Alex, estou à disposição, muito obrigada mais uma vez por isso, todas as vezes que for chamada, me coloco à disposição, todas as vezes que você, Cris, vamos pesquisar, vamos batalhar uma coisa. Eu tenho pensado aqui, eu vou falar aqui com a equipe, eu tenho pensado em fazer rodadas também de debate, com mais pessoas na mesa. Bacana, né? Sim. Uma roda de vamos debater Cabo Frio, pessoas de vertentes diferentes mesmo, que pensem em Cabo Frio por vários ângulos. Candidatos também e tal, de parte antagônica nesse sentido, mas que pensem em Cabo Frio no futuro, que dê para esse bate-papo a gente colher ideias para fomentar uma cidade, porque não há mão que sempre dure. Um dia essas pessoas vão sair que pense em Cabo Frio de uma forma. E você, cidadã que está aí do outro lado, foi exatamente como o Alex falou. Ano que vem é ano eleitoral. E a política é que faz a transformação. A gente só muda através da política, porque são os nossos representantes. Sim. Entendeu? E a política não é ruim, não. A política, no sentido da palavra, ela veio para transformar vidas, para cuidar da população, para cuidar das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas usaram de uma forma ruim, de uma má forma, o poder político que tinha em suas mãos, o poder da caneta, o famoso poder da caneta. Então, a gente pede à população que realmente fique atenta às pessoas que realmente possam lhe representar. Não vote porque é grupo A, porque é grupo B, né? Essas extremidades, o extremismo, né, foi muito danoso, né, à população de uma forma geral, mas que a gente possa pensar assim, Cabo Frio, o que é melhor para Cabo Frio. Um grande beijo, Alice, um grande beijo, equipe, um grande beijo para vocês que estão aí do outro lado. Gente, fiquem com Deus. O pessoal do Instagram e lá o pessoal do Facebook. O pessoal do Facebook, beijo. É que a gente está em 2 câmeras aqui. Sabia? Um grande beijo, fiquem com Deus, se cuidem, se protejam, usem máscara, álcool gel, os caminhos que nós temos e que a vacinação chegue o mais rápido possível para todos nós e que ano que vem nós possamos realmente ter representantes legítimos na nossa cidade. Um beijo e fiquem com Deus. Gente, um abraço, o Cartão Vermelho vai ficando por aqui. Equipe, obrigado aí, perdão aí por estourar bem pouquinho do tempo.